Muito bem, artista da pintura automotiva, seja muito bem-vindo a esse novo formato, a essa nova dinâmica, nova para nós aqui do setor automotivo, né? Pelo menos para mim, que sou um produtor de conteúdo para você, artista da pintura automotiva. E hoje, orgulhosamente mesmo, eu tenho o prazer, a honra desse cara ter aceitado o meu convite para fazer esse podcast aqui com apenas um intuito: trazer conteúdo de qualidade para você do ramo automotivo, para você da oficina de pintura automotiva, da estética. Esse podcast aqui ele foi desenhado unicamente e exclusivamente para você. Eu tenho a honra de receber o Whitney Wilson. Isso, meu amigo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado aí, galera, por estar acompanhando a gente hoje. Pode ter certeza que o nosso interesse aqui é trazer conteúdo para vocês de alto nível, tanto eu como o Wilson aqui. Estamos juntos nessa missão, né, de trazer crescimento para essa galera. Com certeza. E conta comigo aí no dia de hoje que nós vamos trazer isso aí para a galera hoje, né? Ah, que massa, que massa. Cara, é o seguinte, o Whitney, eu já vi já. Tudo que eu tenho roubada que eu meto ele aparece. Mas aí, em nome de conteúdo, tá? Eu e o Whitney, a gente tem praticamente os mesmos interesses, né? Que é levar conhecimento, trazer, compartilhar nossas estratégias, nossos conteúdos, coisas que nos deram resultado ao longo da nossa jornada, tá? Então, você vai se beneficiar aqui, ó. Fica tranquilo, senta aí, pega uma água, um café, que você tiver aí à vontade aí, ó. Que aqui vai sair várias sacadas para você hoje aqui, tá? O nosso público tem muita sinergia, né? Tem muito mesmo, tá? Então vai ser assim, artistas. Hoje a gente vai fazer umas perguntas aqui. Eu vou fazer umas perguntas pro Whitney, ele também vai me fazer umas perguntas aqui. Aquele bate-bola, mas com o intuito da gente compartilhar conhecimento com você aqui. E, porque assim, Whitney, a gente tem resultado hoje modelando outras pessoas também, né? Sim. Então, se hoje a gente serve de modelo também, né? As pessoas se conectam. Verdade. Acaba que a gente consegue trazer para o nosso mercado, que é serviço, coisas de outros mercados que funcionam. Então, por mais que o nosso público seja bem parecido, a gente tem coisas diferentes que consegue somar e dar para eles aí bastante coisa legal em cima de conteúdo, né? Vamos fazer isso daqui hoje e dar bastante resultado para essa galera. Com certeza, com certeza. E, ó, vou fazer as perguntas pro Whitney aqui, tá? Coisas que tem a ver aí com você, que é da estética. Cara, se prepara aí, tá? Sacada do homem aqui, que eu não sou bobo. Trouxe alguém que vai agregar pra caramba aqui, tá? A responsabilidade você tá me dando agora. Ah, com certeza, com certeza. Vai dar bom. Com certeza. Whitney, cara, uma das coisas, uma das dores, e eu digo que é dor também, necessidade hoje, né? No nosso ramo, que tem uma frase que diz assim, que eu já ouvi de alguém, que a empresa que hoje ela não usa o marketing, principalmente, né? Ela vai ter sérias dificuldades com vendas. E você, que é um cara que é bom de marketing, hein? Esse cara é bom de marketing pra caramba, tá? Tanto pra Wilson, pros produtos dele. Cara, qual a importância que você vê hoje, tá? Do marketing hoje pra estética automotiva, pra esse ramo, comparado à quantidade de competição que tem, de concorrentes que tem. Como que você vê hoje pra uma estética automotiva se dar bem no marketing? Cara, hoje em dia não tem mais como a pessoa não estar na internet. Tem que estar na internet. Se você não está, daqui a pouco tempo você vai acabar saindo desse mercado. Então pensa assim, o marketing digital, ele não é só você estar no marketing presencial com uma boa fachada, um bom serviço, um marketing offline ali, tendo bons clientes, fazendo boas pós-vendas. O digital, ele vai potencializar o seu negócio. Então qual é a importância de estar? É você estar documentando a jornada do seu negócio dentro do negócio como um todo. Você concorda que a WF ou a Wilson ali, que seja uma empresa do ramo automotivo que a gente tem, se a gente não tivesse um posicionamento digital, a nossa capacidade de faturamento seria bem menor? Bem, com certeza. Muito menor. Com certeza. Mas por quê? Por conta de nós sermos bom comunicador, proporcionar para o cliente, porque a galera confunde muito. Eles acham que para eles fazer marketing digital, tem que ser igual eu e você, depois de anos de fazendo o que a gente faz hoje. De jeito nenhum. Mas, na verdade, marketing é atração. Então, se o cara souber gerar desejo através de uma vitrine digital, ele está na maior vitrine do mundo. Com certeza. Imagina assim, você está no shopping. Aí o shopping tem um fluxo de pessoa, né? Que passa em frente àquela vitrine. Mas dificilmente a pessoa entra numa loja no shopping. A internet, mano, é como você tá lá, a pessoa passando em frente à sua vitrine 10, 20, 30 vezes. Você está fazendo publicidade para ela em todas aquelas vezes, porque às vezes é um story de documentação, às vezes é um carro antes e depois, às vezes é um processo, é um serviço, é uma coisa do dia a dia, e a pessoa pede mais. Com certeza. Pô, você não postou nada hoje não, Wilson? Já aconteceu contigo? Sim, com certeza. Postou nada Exatamente. Hoje. Então o marketing digital ele tem que estar no DNA da gente, sabe? De oficina, de estética. O cara ele tem que documentar a jornada dele.
E tem uma coisa, Wilde, que às vezes a gente tá falando aqui, igual você falou no começo, que a pessoa ela acha que precisa ser um Wilson ou um Whitney. Cara, você não precisa nem aparecer. Se você souber usar bem mesmo essa parada mesmo, que é o marketing, usar bem que eu digo, basta você já tá usando. Você não precisa nem aparecer. Quantas empresas também que não aparecem, que às vezes tem, né, o cara da estética, Wilde, eu não quero aparecer, mostrar meu rosto, alguma coisa. Como tem também, precisa. Aparecer é necessário? Não necessariamente. Eu falo pra galera, cara, por que não aparecer? Por que não? Pô, se o cara te conhece de alguma, te viu lá na internet, já sabe quem você é, já sabe, o cara tem medo, vergonha de ser, sei lá, se é gordo, se é branco, se é negro, se é ruivo. Cara, o cara não tá nem aí pra isso. Agora, se o cara te viu, ele chegou lá, às vezes ele já, na cabeça dele, já te conhece, já sabe quem procurar. Exatamente. Mas não quer aparecer. Comece a aparecer, cara. Coloca o seu celular pra gravar lá o teu processo, o teu serviço, o antes, tira o depois. Eu acho que o que o cara não pode fazer é não tá, mano. Entendeu? O cara pode não tá. Ele não pode botar na cabeça dele, eu não tenho tempo. Mentira. Você não tem prioridade. Toda vez que você fala na sua cabeça, eu não tenho tempo pra estudar com isso ou não. Eu não tenho tempo para fazer um curso. Eu não tenho tempo para postar um stories. Eu não tenho tempo para documentar jornada. Não, você não tem prioridade. Você não priorizou aquilo ali ainda. Então, automaticamente, aquilo ali não vai acontecer. Enquanto se o seu concorrente tiver um pouquinho mais de prioridade e ele começar a fazer isso, às vezes ele pega um cliente que poderia ser seu na sua região, por conta dele conseguir atrair o cliente através do marketing digital. Exatamente. Então, isso é muito importante, mano. Não tem jeito, tá? A empresa que hoje não tá no marketing vai ter sérios problemas com vendas. Porque hoje o seu potencial cliente está na internet, acredite, tá? E, Wilde, uma outra dificuldade também, né, que a gente tem, né, dentro do ramo automotivo, que é a atração de clientes. Quais as principais estratégias que você utilizou para atrair serviços mais rentáveis, além da lavagem de motor, aqueles serviços mais básicos? Cara, uma coisa que a gente às vezes não faz, uma coisa que a gente pensa assim, pô, não vou fazer, não vou me expor. Imagina assim, ó, é uma coisa que eu aprendi isso daí através de uma pessoa que, quando eu comecei lá atrás, era um cara falando sobre carne. Eu falei, pô, tá o cara falando de carne. Aí automaticamente você tem mais desejo em comprar uma carne melhor, porque você conscientizou você que às vezes um contrafilé para um churrasco é melhor do que um coxão duro, sei lá. Então pensa assim, pra galera que tá aí, quanto mais o seu cliente conhece sobre determinado assunto, mais ele vai estar disposto a investir. Então pensa assim, cara, se o seu cliente entendeu que é importante alongar uma peça e não fazer um corte seco, ele está disposto, quando você chegar lá, ele já sabe daquilo ali, entendeu? Exatamente. Não é mais um impedimento para ele. Na estética, como é que eu trouxe isso? Na minha região, quando eu comecei lá em 2016, eu fazia isso na rua e na grade do cliente. Ninguém sabia o que era estética automotiva em Barra Mansa, no interior do estado. Então, cara, eu tive que arrumar um jeito de me conscientizar disso, o meu cliente. Ele sabia o que era lavar rápido, bruto, o que era uma cera sem qualidade nenhuma. Então eu comecei a conscientizar o cliente do que eu iria fazer. Então como que foi subindo o ticket? Chegou um dia, tava o carro cheio de piche lá. Limpo, mas cheio de piche. Eu falei, cara, passa a mão aqui, só pra você ver. Então ele teve o tato que tava tudo áspero. Isso aí faz seu carro sujar mais. Então eu não tô querendo remover o piche. Tô falando, seu carro vai sujar mais. O que ele quer fazer? Como é que eu resolvo isso? Exatamente. Não, eu tenho um serviço aqui de lavagem detalhada, que a gente vai descontaminar esse carro quimicamente, vai remover isso daí, depois proteger, isso daqui limpo, brilhando e protegido. Então, se o cara quiser vender mais serviços de ticket mais alto, tem que conscientizar mais o cliente. Então é perder aquele tempo criando relacionamento, cara. Quanto mais, você concorda comigo? Claro, quanto mais relacionamento o cara constrói, mais ele vende. Com certeza. É aquela coisa, é a gente levar problema pro cliente que ele nem sabe que tem, né? Nesse caso, olha aqui, ó, isso aqui eu consigo resolver com isso. Isso acontece muito com a gente também, né? Sim. Às vezes o cliente, a gente faz lá a pintura do para-choque lá. Aí o cliente olha a pintura do para-choque e às vezes o carro dele tá todo áspero. Que aí quando ele... Isso aqui é uma falha do dono da oficina. Que o carro tá todo áspero. Cara, é uma obrigação tua de oferecer alguma coisa, uma outra solução para esse cliente. Aí você tá vendendo coisas, né? Mais para esse cliente. É conscientização. Sempre. Porque se o cara ele consegue criar mais relacionamento, se ele consegue trazer mais soluções, se ele consegue proporcionar mais coisas para o cliente, acaba que ele consegue aumentar o ticket médio dele facilmente. Então, pô, se o cliente entendeu, acaba que a gente está numa bolha e a gente segue as pessoas do ramo e os fabricantes. Então, a gente tem a consciência e acha que todos os clientes é igual nós. A gente acha que o cliente, ele também sabe já o que é uma pintura bem feita, ele sabe o que é um polimento bem feito, uma vitrificação de pintura, mas ele não sabe. E às vezes o cara chega lá com um carro propício a fechar um serviço mais técnico na estética e o cara só fecha a lavagem simples lá e pronto. Exatamente. Mas ele não perdeu nenhum tempinho, mano.
conscientizando esse cara. É verdade, Perdeu não gastou nenhuma energia. Né? Então isso acaba tendo um problema em cima disso. E eu vou te falar, vou confessar aqui que talvez ele nem saiba. Eu aprendi isso com ele, ó, eu no stories dele. Gera uma boa experiência pro cliente, na lavagem, aquilo, né? O ticket baixo. Aprendi com ele. Aprendi com ele. Então, pra você ver, né? Então a gente nunca sabe tudo, é lógico, e tô diante do cara que manja aí. Então, e qual recado você dá, então, pro cara da estética, Widney, tá? Pra ele conscientizar. Qual é a melhor dica, estratégia que você usa, assim, se fosse resumir, assim, Cara, a melhor dica que eu dou pra quem é da estética é conscientizar o cliente. Vocês precisam ter tempo de relacionamento com o seu cliente. Então, se você está dedicando o seu tempo inteiro só fazendo serviço, se preocupado com o polimento, com a lavagem, não estou falando que isso daí não é importante, é importante. Mas o teu cliente chega lá e você não gasta nenhum tempinho com ele, explicando, entendendo onde esse carro fica, entendendo o que esse cliente é importante para ele, se fica no tempo, se esse carro se pega chuva, se ele vai... Entende esse cliente, cria relacionamento com ele, porque você consegue criar solução e projeto específico para o carro dele. E grava essa palavra aqui, ó. Criar projeto exclusivo, ele vale muito mais do que já ter um serviço pronto para o cara ali. Então, se você gasta um pouquinho mais de tempo, você fala assim para ele, cara, então, para essa sua situação, eu indico que a gente faça isso, vou pegar aquele produto lá, vou fazer isso, ele vai fazer aquilo outro. Aí o cara fala assim, porra, esse cara aí é técnico mesmo. Esse cara aí entende o que ele tá falando. Então acaba que o cara tem que dedicar um tempinho para isso. Seja na hora da entrega, se o cara é novo e você não quer assustar ele no começo, ou na hora da chegada. O cara tem que ter esse tempo de qualidade com o cliente. Entendi. Boa. Eu fiz a pergunta do meu interesse. Era eu que queria aprender a fazer isso. E Widney, cara, um desafio muito grande também, né? Acho que é para todo empresário. Acredito que tá começando, que já começou há um certo tempo. Tem gente que nem saiu, às vezes, dessa situação. Mas como é que você, Widney, como empresário, você concilia a sua parte operacional, tá? Esse tempo operacional, como também administrar a Wiso, né? As suas empresas. Como é que você concilia? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque a maioria dos profissionais do nosso mercado, eles dedicam 90% do tempo deles, eu falo 90, mas quase 100, né, mano? Pra parte operacional. E pensa assim, uma coisa que foi uma pergunta que eu me fiz. Enquanto eu estou dedicando todo o meu tempo, polindo o carro, lavando o carro, higienizando o carro, quem está pensando na próxima fase da minha empresa? Né? Quem está pensando no cliente que agendou e não veio? Quem está pensando no cliente que orçou e não fechou? Quem está pensando no cara que não conhece ainda a minha empresa na minha região? Então, se eu não tenho tempo tático para formar pessoas e não tenho tempo estratégico para pensar na minha empresa no longo prazo, acaba que eu não consigo crescer ela. Então, acontece que a maioria das pessoas que entram no ramo automotivo, por conta da barreira ser muito baixa, eles não se preparam para o próximo passo de crescimento, que é você formar pessoas e você construir empresa, que é construir negócio. Então, acho que isso é uma dificuldade. Então, isso é cultural também na estética automotiva? A pessoa, ela... E quando é que ele sai? Qual é a porta de saída dele? Cara, a porta de saída ela é muito difícil pro cara assumir ela, porque o cara não aprende, é cultural, igual você falou mesmo, é cultural. O cara ele não é treinado na escola para liderar pessoas, o cara é treinado só para ser um bom funcionário, o cara não tem a capacidade de delegar. Delegar não é largar o cara, mas é você passar o seu know-how para aquele cara. Você acha que o cara não vai fazer igual você, então isso é uma dificuldade muito grande. E também o cara não tem as habilidades estratégicas, cara. Por isso que existem pessoas como você assim, entendeu? Por isso que a gente acaba se destacando, porque a gente gasta muito tempo de energia para formar novos gestores, né? Exatamente. Novas pessoas, para entender como que faz o negócio crescer mesmo como um todo. Mas se eu fosse resumir assim, cara, faça um bom serviço, sim, seja um bom polidor, seja o melhor que você puder, mas chegou um cara que entrou na tua empresa, que ele é um ajudante, forma ele, cara. Forma ele para fazer isso. Se o cara é bom na comunicação, pega esse cara e ensina ele como que atende um cliente quando chegar alguém. Porque daqui a pouco esse cara está te desonerando de algumas coisas e você consegue gastar tempo de energia para pensar no próximo passo dele também dentro da sua empresa. Porque tem que proporcionar crescimento para os caras que estão dentro do seu negócio também. Com então certeza. É assim que constrói. Eu com a minha audiência, né, com o meu público, que eu acredito que não seja diferente, que é negócio, né, é muito uma coisa de crença. Ah, se eu contratar alguém não vai fazer igual a mim, se eu contratar... Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas que bom. Cara, isso é muito verdade. Pensa assim, ó, às vezes, realmente, a pessoa... Você contrata a pessoa, não vai fazer igual você. Ninguém vai fazer 100% igual você. Um dia eu fui numa palestra, o cara falou o seguinte... Olha só, você pode ser 100% no atendimento, você pode ser 100% no serviço, você pode ser 100% no financeiro da empresa, controlando as entradas e as saídas, formando caixa. Você pode ser 100% estratégico também, que você conseguiu ser disruptivo dentro do seu negócio. Só que imagina que você tem um cara na tua empresa que ele também é 100% no polimento.
mas ele não é tão bom na venda, não é tão bom na higienização ali, talvez, mas ele é muito bom no polimento. Aí daqui a pouco você tem o outro que é 100% também na venda. O cara atende bem, mas ao mesmo tempo ele consegue organizar bem a empresa, fazer algumas coisas que você, às vezes, não precisa fazer mais. Quando você consegue formar uma equipe, tem 3 pessoas 100%, somando os 3 dá 300%. Enquanto você sozinho não consegue fazer tudo aquilo ali ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando você pega habilidades diferentes, por exemplo, na minha empresa, eu tenho um cara que é muito bom, é muito leal e ele consegue atender muito bem os clientes de relacionamento. Eu tenho outro que é muito técnico, que ele consegue formar muito bem pessoas. Eu tenho outro que ele é um cara que está em desenvolvimento, é muito novo, mas tem muita habilidade para ser um líder futuramente, ou um técnico futuramente. Então, qual é o papel do dono do negócio que quer crescer? É descobrir esses talentos ali dentro, gastar energia e entender também que tem pessoas que vai entrar e vai sair. Porque talvez não é para dentro do teu negócio, entendeu? Exatamente. É saber que formar pessoas é difícil, construir negócio não é fácil, mas se você ter estratégia, você consegue avançar. Ah, que massa, que massa. Aprendizado, tá? Com certeza. E Whitney, cara, quais os processos que você utiliza hoje, tá? A gente sabendo que a escassez de mão de obra, e as pessoas, Whitney, elas acham que a mão de obra é só para estética, é só para oficina. As pessoas, elas têm, o cara da estética, ele acha que é só para estética que é difícil mão de obra. Você vai ver outros negócios, é tudo isso. E eu costumo falar para meus colaboradores, para minha audiência, o seguinte: em qualquer negócio que você vai procurar mão de obra, tá escasso. E eu ainda vou mais além. A mão de obra que está disponível é aquela pessoa que é desqualificada. Ela não tá, se ela está disponível é porque ela não é especialista em nada, não é formada em nada. Então as pessoas acham que é só para nós do ramo automotivo. Mas você, Whitney, quais estratégias, os processos que você utiliza, né? Sabendo com essa escassez de mão de obra, para você treinar a tua equipe, para você oferecer um bom trabalho para o seu cliente? Cara, isso daí, igual você falou mesmo, é nacional, não é só um problema do nosso mercado. É óbvio que prestadores de serviço é cada vez mais difícil você recrutar. Porque a nova geração, os pais que veio da nossa época ali, que, sei lá, trabalhava, e eu tô com 31 anos, mano. Então, às vezes os caras querem a minha idade e é pai já, o cara não quer que o filho dele trabalhe no lava rápido, numa oficina, de frente de mim, que com 13 anos de idade comecei a trabalhar numa oficina e, pô, me moldou como homem aquilo ali. Serviços, lidar com pessoas mais velhas, entender como é que é o negócio. Só que às vezes o cara não quer. Ele quer que o filho seja um médico, um advogado, tá? Mas existe muito dono de oficina, dono de lava rápido, dono de estética, que ganha muito mais do que advogado e constrói empresa. De estética, tá, gente? De estética. Vai contar a história aí. Mas a ideia que eu falo, mano, é o que a galera tem que pensar o seguinte: não tem jeito, você tem que formar pessoas. É óbvio que é difícil, mas você tem que fazer processo seletivo. Tem que abrir vaga, tem que recrutar. Agora, a dica que eu dou pra vocês: nunca contrate alguém que você não pode demitir. É comum você querer trazer família. É comum você querer trazer pessoas que você conhece, o seu amigo, as pessoas próximas, um primo. Mas, cara, se for contratar alguém assim, antes de entrar, já deixa muito bem qual é o papel dela, qual é o seu papel no negócio, da porta pra dentro, eu sou o dono disso aqui, vou ter que tomar uma decisão que você é contra, que você às vezes não vai entender, mas é porque o meu papel aqui é trabalhar para perpetuidade dessa marca. Então eu quero construir negócio, se você quiser crescer, nós vamos crescer junto, mas você tem que me respeitar aqui dentro como dono desse negócio. Então, se você tem esse bom relacionamento, beleza, as coisas vão avançar e vocês vão estar junto. Agora, se titubeou, nem contrata, mano. Eu indico hoje que nem contrate. Nem contrate pessoas que não cara, que você não pode demitir. Exatamente. E segunda coisa que eu digo pra galera, não tenha medo de contratar pessoas quando você tá com a tua agenda bem cheia. Não tenha medo de contratar pessoa quando você realmente está muito sobrecarregado. Porque às vezes o próximo número que você precisa aumentar no seu faturamento tá na pessoa que você não contratou ainda. Então, às vezes, cara, contrate alguém, nem que seja... Eu sempre falo pra galera, Wilson, pensa assim, a gente é prestador de serviço. A agenda encheu, a oficina tá lotada, a estética tá lotada, e tem cliente procurando, cara, tua hora tá mais cara. Com certeza. Então, primeira coisa, aumenta seu preço, não tem outro caminho. Aumenta o preço, vou ter que aumentar meu preço agora porque a minha hora tá mais escassa, tem muita procura, tem muita demanda, e eu preciso realmente aumentar meu preço porque eu não contratei ninguém ainda. Aumentou teu preço, continua a demanda, continua a procura, cara, contratar mais pessoa. Então, porque às vezes a tua hora aspirando um carro, a tua hora preparando um carro, não vale mais a pena. Porque o custo seu já aumentou muito. Então, pô, isso aí qualquer um faz, um cara que você contratou, treinou ele 2, 3 dias, ele já sabe fazer isso. Já sabe entender os pontos importantes de processo, né? Mas existe uma grande, né, incógnita, uma dúvida, enfim, algo assim dentro de contratação que as pessoas perguntam: devo contratar para crescer ou crescer para contratar? Eu sou dessa daí. Cara, olha só, eu tenho demanda, então eu contrato.
Porque o colaborador, né, ele é um ativo. Você tem demanda, ele vai botar serviço para fora, vai fazer. Eu gosto, quando eu comecei a contratar, que eu contratei 3 de uma vez, eu pensei o seguinte, eu só preciso colocar serviço para dentro dessas pessoas, mas a empresa não tinha caixa, né? E tem muita gente que ainda fica, pô, mas eu preciso de dinheiro para contratar. A gestão, ela vai te dizer mesmo, cara, tem pelo menos um custo fixo por mês ali teu ali, para você contratar, caso dê ruim, você tem o salário, né? Eu gosto de pensar desse lado. Cara, ele é ativo. A mão de obra, ela é ativa. Eu digo assim pra galera, pensa assim, ó. Se aquela mão de obra, ela vai gerar caixa para dentro do negócio, contrata para crescer. Exatamente. Se aquela mão de obra é uma mão de obra administrativa, que ela vai ser apenas um gasto administrativo, então você cresce primeiro, depois contrata. Por exemplo, assim, a galera quer organizar tudo para crescer. Não, cresce primeiro. Primeiro eu vou botar carro para dentro, primeiro eu vou trazer cliente. Bota a galera operacional para fazer. Porque é isso que gera caixa. É isso que gera. É isso que gera grana. Depois eu contrato, pô, uma análise financeira. Agora eu tô fazendo isso na minha empresa. Eu já tenho uma análise financeira, tem uns 2 anos. Mas agora eu tô contratando uma analista de RH. Porque eu preciso agora lidar com o mental dos meus gerentes, dos meus líderes. Porque quando chega um momento, eu e você, nós temos uma capacidade de aguentar sobrecarga. Pressão do cliente. Pô, a diferença do dono, às vezes, para um cara que acha que ele tem que ser dono, é essa. O cara não aguenta sobrecarga. É verdade. Porque sobrecarga o cara aguenta, ele tem que tomar calmante, tem que tomar... o cara fica com crise de ansiedade. Não sabe lidar na pressão, é verdade. Então, eu tô contratando agora na minha empresa um manager de RH com capacidade em psicologia para o quê? Cuidar do meu time. Eu tô lá no local, tô com 27 cabeças. Olha. Então, eu tenho que cuidar dele, sabe? Tipo assim... Pô, o cara chegou mal, o cara teve um problema ali, o cara precisa ter uma habilidade nova, o comportamental dele não tá legal. Pô, vamos moldar isso aqui dentro? Então eu tô gastando bastante energia agora, por conta de já ter construído o negócio, em cargos administrativos. Mas antes, pô, agora eu tô com 8 anos de empresa, né? Então fui construindo ali na rua, na garagem, até chegar nesse nível. Então cresce, primeiro você contrata para crescer. Depois você organiza a casa contratando os administrativos para fazer o negócio para um próximo nível. Exatamente. Um social media, um cara do marketing, alguma... É verdade. Faz sozinho no começo. Exatamente. O cara se preocupa... No começo, o cara vai contratar uma edição de vídeo, um videomaker, complicado. Social media. Precisa disso no começo? Não, com certeza não. Com certeza. Não tem jeito. Você vai ter que meter a mão na massa mesmo, tá? Só que aí entra uma outra história. Tem gente que mete a mão na massa e já tá 10 anos com a mão na massa. O cara não sai. Ele já ficou ali, já tem várias coisas. Né? Exatamente, tá? Mas eu espero que esse não seja o seu caso, tá? Whitney, agora essa eu vou sugar dele mesmo, tá? Essa eu vou sugar, tá bom? Whitney, cara, você pode compartilhar algumas estratégias que você utiliza hoje na tua empresa para padronizar a qualidade dos serviços para os teus clientes? Cara, isso daí foi uma coisa bem legal. Quando você começa a sair da operação, você quer garantir que o serviço continua saindo com a qualidade quando era você. Então, a primeira coisa é você formar tecnicamente o teu colaborador, seu funcionário, a pessoa que está lá. Formou, você tem que criar barreiras. Então, por exemplo, se tem um líder ali, tem que ter alguém conferindo para, porventura, não chegar no cliente final. Porventura, se chegou, você tem que ter um pós-venda efetivo. Pô, no dia seguinte, manda mensagem pro cara. Ô, tudo bem, fulano? Aqui é fulano de tal, da Wison, chegou, foi tudo bem com o seu carro e tal. Cara, não foi legal não, deu problema. Então, beleza, agora você consegue resolver o problema dele. Porque senão esse cara vira um detrator do teu serviço e daqui a pouco tá escalando na sua região uma coisa que, pô, você poderia ter brecado ali. Às vezes é sei lá, sujou o carro, a caixa de roda não foi bem limpa, deu alguma coisinha pontual. Então, faça pós-venda. Porque assim você consegue criar barreiras. Mas hoje, qual que eu tenho implementado mesmo na Wison? É processos operacionais padrão. Então agora nós estamos indo para 3 unidades já, mano. Nós temos a unidade de... Tem uma coisa que no evento lá que eu vou desenvolvimento, as pessoas quando falam em dinheiro e crescimento, a gente fala assim, ai que delícia, Whitney, 3 unidades, ai que delícia. Dá trabalho, mas é legal, né? Eu gosto desse desafio, mano. Eu sei, mas Whitney, isso aqui que você tá falando, você gosta de desafio, é para isso que nós somos feitos, é a gente se desenvolver. Isso aqui, ó, de fato, é você adquirir competência e você se desenvolver, porque aí você consegue ajudar mais pessoas. Verdade. Entendeu? Nisso aí, ó, olha só, a primeira unidade já ajuda já em uma certa região, gera empregos. A segunda unidade, do mesmo jeito também, ajuda pessoas, o cliente, tá? E gera empregos. Terceira, e aí vai, entendeu? A gente fala que a empresa ela tem um papel social, né? Então, esse papel social é o quê? É construir, ó, dentro da minha empresa hoje, tem, sei lá, 20 e poucos funcionários, 20 e poucas famílias. Além disso, tem, sei lá, 1.000 e poucos clientes. Se não tiver lá, eu não atendo o meu cliente, o carro dele fica sujo, desvaloriza na hora da venda, o vendedor não consegue... Cara, uma cadeia alimentar. Vai caindo, exatamente. Mas sobre isso, qual agora? Indo para 3 unidades, quando eu falei de processo operacional padrão,
A gente implementou na nossa empresa como é que é uma lavagem técnica na Wizum. De onde começa? O que tem que fazer aqui dentro? O que são os pontos-chave disso? Quais são os EPIs necessários para fazer tal coisa? Então, todos os serviços ali dentro, a gente implementou esse procedimento para todas as unidades se comunicar. Porque se você for olhar, a empresa que mais cresce no mundo não é a empresa que faz melhor o serviço, mas é a empresa mais conhecida. As empresas mais conhecidas, elas têm bons processos, porque ela consegue multiplicar. Então você pensa assim, você vai no McDonald's aqui, você vai no McDonald's de outro estado. Pô, é o melhor lanche? Seja honesto, é o melhor lanche? Não. Mas é o mesmo processo. É o mesmo né? processo. O ambiente é o parecido. É parecido, exatamente. O cara, o atendimento condiz bastante ali. Verdade. Cara, é igual na estética. O cara fala assim, a minha qualidade. Qualidade não é diferencial. Qualidade tem que ser feito. É obrigação, cara. É obrigação. As pessoas ficam... O que a pessoa tem que pensar, Wilson? Cara, a qualidade é algo que realmente eu preciso ter no meu negócio. Então, tive uma boa qualidade. Só que qualidade, você concorda que é ponto de vista? Sim. Com certeza. Porque às vezes o que tá bom pra você, pra mim não tá, não é? verdade. Às vezes uma pintura que pra mim tá top, você tá vendo um gatinho lá, é verdade. imperfeição, mancha, Uhum. né? Então, o cliente final é a mesma coisa. Às vezes é ponto de vista. Ele olhou lá pra dentro, olhou e falou assim, cara, beleza, isso aqui me satisfaz, tá muito bom, meu carro tá brilhando, mas com certeza vai ter alguma estética que faz muito melhor. Mas só que às vezes ele não é mais conhecido que eu. Ele não tem os processos que consegue escalar e fazer isso multiplicando como eu faço. Então isso é um diferencial que a gente consegue construir hoje com a bagagem que a gente traz junto. E eu gosto de falar isso também para as pessoas, é o seguinte, as pessoas, o tanto de pessoas que vivem chamando no direct da AWF para ser contratada, clientes também, né? Cliente vem pelos anúncios, a gente anuncia bastante mesmo, como o Idney já ensinou, tem que estar na internet. E sabe o que acontece? Eu falo para a galera o seguinte, de onde é que vocês tiram que a AWF ela é a melhor empresa que existe? De onde é que vocês acham que a gente paga o melhor salário? Por que você acha isso? Porque a gente mostra, a gente tem processo, entendeu? Por isso você entende que a qualidade é boa, tá? Tô dizendo que a AWF não faz, mas é que é isso, é igual você falou, é a marca. A marca que faz e valida todo o teu processo, entendeu? Porque quando você é visto mesmo, a gente tá falando, né? Agora a pergunta de marketing aqui, que é para você fazer um marketing da empresa que você cresce, a tua marca, ela ganha conceito e tudo que você faz é validado, cara. Pode ter certeza. É a crença que a gente tem desde quando começa na oficina. Qual é o melhor serviço de repintura automotiva no mercado? Concessionária. Verdade. Quantos serviços eu já não consertei de concessionária? Quantos, entendeu? E você concorda que isso também está na cabeça do cliente? O cliente acha que o melhor é na concessionária por causa de quê? Por causa que a concessionária tem uma marca guarda-chuva por trás dela. Exatamente. Tá lá o símbolo da GM, tá lá o símbolo da Mitsubishi. Então eles acham que lá é o melhor. Qual é o nosso papel como dono de oficina, dono de estética automotiva? É conscientizar o cliente que nós somos melhor do que eles. Exatamente. Agora, pode ser que tenha concessionária melhor que nós? Pode. Mas aí vai ser um ponto de vista. Exatamente. O cara às vezes vai ver você montando WF lá, o seu laboratório de tinta, ou vai ver minha estética lá com um padrão bonito, bem organizado, vai ver meu time fazendo todo o processo. Na cabeça dele, nós somos os melhores. E assim nós somos a escolha ideal quando ele pensar em lavagem, quando ele pensar em retoque, quando ele pensar em polimento, vitrificação, ele não vai mais fazer na concessionária. Então, assim, pô, vou levar lá porque é especializado naquele tipo de serviço. Isso Entendi. é da hora. Com certeza. Então, você vê, ponto de vista sobre isso, tá? Widney, cara, ajuda a gente numa questão, tá? Que isso aqui também é algo que... Acho que a gente, né? Eu acredito, não sei se é do empresário, se é nichado pra nós. Mas como é que você faz hoje, Widney, para você poder conciliar a sua vida de empresário com as suas tarefas que você tem sobre a tua empresa, tá? Com a tua vida pessoal? Mano, daí... Essa aí eu tenho que ser honesto com a galera, cara. Eu não sei dividir. Eu não sei falar assim, eu sou o momento empresário, meu momento empresário é de 8 às 18, acabou às 18, eu chego em casa, eu tô de boa com a minha esposa, vou ver uma série. Não... Eu não sou esse cara, de verdade, eu não sou esse cara. Eu gostaria de ter mais tempo até ali, mas a minha esposa é uma pessoa muito parceira e eu falo, nós estamos na fase de crescimento, estamos na fase de acelerada. Daqui a pouco a gente vai conseguir ter mais tempo de qualidade? Vai, mas como que eu faço, mano? Eu não paro de trabalhar. Eu acordo 6 horas da manhã, vou pra academia, da academia eu vou pro trabalho, do trabalho o dia inteiro, trampo mesmo, agora com essas 3 unidades eu tô pra cá, pra lá, digital rolando. Eu saio da empresa às vezes 8, 9 horas da noite, chego em casa, eu vou editar algum vídeo, fazer alguma coisa na internet, narrar e tal, tomo um banho, tenho um tempo com a minha esposa ali, converso algumas coisas assim, faço o que tem que fazer, né, de homem, né, e vou dormir ali, né. Equipe! Corta não. Sim, e vou dormir, aí vou dormir.
Mas pensa assim, cara, a galera acha que vai ser empresário pra ficar de boa. Pensa, agora vamos olhar pro cara ali. O cara, quando ele trabalha pros outros, ele acorda cedo, ele sai tarde. Às vezes, quando eu trabalhava na fábrica, mano, eu trabalhava de 3h28 a meia-noite e 43, na fábrica da Nissan. Eu saía de casa 1h da tarde. Chegava em casa 2h e pouca da manhã. Então, se você for contar, era 13 horas de trajeto na empresa, ganhar 1.400 conto por mês. Não tinha reconhecimento nenhum e não consegui ter o resultado que eu realmente me dediquei para ter lá dentro. É aquela coisa, trocava o tempo por dinheiro, por alguns, né, reais. Trocava seu tempo por... E agora que eu tenho meu negócio, agora que eu tenho minha empresa, eu vou dedicar menos tempo à minha empresa do que eu dedicava quando eu trabalhava no outro negócio. A conta não fecha. Então, e é que eu tento também passar pro meu time, cara. Você tá aqui dentro, você tem a chance de empreender com o meu dinheiro. Então, cara, faz essas coisas que tem que ser feitas, aprenda coisa nova. No dia que você não estiver aprendendo mais aqui dentro, realmente, sai daqui, cara. Não tem mais o que você fazer aqui dentro. Mas isso aí é uma coisa que eu posso falar, que o meu time que entrou lá, se desenvolveu, trouxe boa perspectiva e conseguiu avançar, todos eles melhoraram dentro da minha empresa. Todos eles. Teve melhoria salarial, teve melhoria de cargo, teve melhoria de perspectiva de vida. Mas, cara, resumindo assim, essa parte de dividir o papel do empresário e vida pessoal. O que eu faço? Eu trabalho muito mesmo, mano. Muito, muito, muito. Alguns períodos do ano, eu tiro alguns períodos de férias, microférias. Então, tipo assim, chegou meu aniversário, novembro, 18 de novembro é meu aniversário. Entre aquele dia 15 ao dia 25, eu tiro ali uns 10 dias. Aí vou pra algum lugar, uma viagem boa mesmo, sabe? Eu já fui na Europa, aí tem dia que já fui lá fazer viagem de cruzeiro, aí já fui pra, sei lá, Porto Seguro, esses lugares, já conheci vários lugares assim. Então eu tiro umas 3 vezes no ano e tiro microférias, 7 dias. Aí, cara, trabalho, vê só mensagem no WhatsApp e tal, a empresa tá girando lá e eu tô aproveitando alguma coisa com a minha esposa. Nesse período mesmo que eu tô aqui com você. Não é uma microférias, mas tirei 4 dias, peguei um hotel ali no Leme, tô ali, num hotel legal, tem piscina e tudo mais, tô lá no ambiente. Então é os meus momentos de desligue. Mas enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô na empresa, é trabalho, meu irmão. Eu trabalho de manhã até de noite e é isso aí. Mas olha só, é a vida que todo empresário quer. É a vida que, né, que a gente almeja alcançar. Todo mundo tem seu tempo. Mas entenda que hoje o trabalho dele não é lá lavando o carro com a cara enfiada lá embaixo do carro, não. É cuidando do ecossistema. Tá? Porque tem gente que confunde isso. Sim. E eu gosto de falar para o meu audiência o seguinte, existe o trabalho duro e o trabalho inteligente. Para mim, o Isney, o dono do negócio, que ele já tem uma condição que eu sei que no começo todo mundo, né, vai ter que trabalhar sozinho, final de semana, feriado. Mas tem gente que já tá 5, 7, 10 anos trabalhando lá no operacional, que esse cara ele tá improdutivo. Como é que ele monta o ecossistema dele? Ele é a mão de obra mais cara da empresa dele. Exatamente. E o Isney, ele fala trabalhando todo o tempo, mas é tomando de conta dos processos, das estratégias, sabe? Do ecossistema em si dele, tá? Pensa assim, ó, hoje o papel do empresa, meu papel na minha empresa hoje, no meu negócio, eu tenho 4 CNPJs. Eu tenho empresa no ramo de educação, no ramo de tecnologia, tenho empresa no ramo de serviço e no ramo de varejo. Então, são 4 CNPJs. Qual é o meu papel hoje na empresa? É olhar para fora. Porque olhar para dentro, tem outras pessoas fazendo isso. Eu tenho o gerente geral que gerencia meus gerentes. Eu tenho o gerente de unidade que gerencia a unidade. Eu tenho os líderes que cuidam da operação. Eu tenho os operadores ali que estão trabalhando operacionalmente. Tem os lavadores, tem ali os polidores, essa galera. Então, o meu papel é o quê? Olhar para o mercado. Se eu estou indo para 3 unidades, é porque eu estou olhando para onde? Para fora. O cara que está só polindo o carro, ele não consegue ver uma oportunidade na região dele, cara. O cara que está só fazendo pintura, ele não consegue ver um espaço maior para ele. Ele não consegue se relacionar com empresários do que é cliente dele. Porque o empresário se relaciona com o empresário. Ele não se relaciona com o pintor. Exatamente. Então você tem que... Cara, você pinta carro? Beleza. Mas para você conversar de igual para igual, para você ter um relacionamento que o cara não só te admire, mas que queira que você cresça mesmo, ele tem que te olhar como um bem-sucedido na oficina de pintura, cara. Exatamente. Não pode ser só um bom pintor. Porque o bom pintor vai querer te contratar pra você pintar os carros dele lá na transportadora dele. É verdade. Agora, um bom empresário, ele te contrata pra administrar se você quebrar a empresa dele. Ele te contrata pra você organizar um marketing da empresa dele. Isso. Então, é a diferença de quem joga um jogo de gente grande e quem realmente quer ficar ali. Agora, tem erro nisso, Wilson? Ponto de vista. Às vezes o cara tá satisfeito com aquilo ali. Ah, sim, Às vezes o cara não quer, mano, ter essa... Não quer esse desafio, esse desafio, essa visão de crescimento. Então, não tem certo ou errado. Mas eu diria assim pro cara, mano, você realmente acha que pode se desenvolver mais? Você consegue entregar mais? Está disposto a pagar o preço daquilo aqui? Ataca, cara, sabe? Ataca, não perca muita energia nisso não, vai pra cima
e não desiste em cima disso, não. Ah, que massa, que massa. Eu também acredito muito nisso mesmo, que a pessoa que ela tá acomodada, ela não quer desenvolver virtudes. Né? Ela vai ter aquilo da vida, e tudo bem. Tem gente que se sente feliz daquilo ali, tá? Mas aí tem a ver com o nível de ambição das pessoas, né? Não é ganância, tá? Ganância é totalmente diferente, tá? E o William... O que foi, Nico? Tá olhando pra mim? Não, eu tô olhando pra você lá. Ah, eu apareci ali, tá? A gente vai dar pouco trabalho nessa edição, tá, Heitor? Ficou bom? Tá ficando bom, Heitor, aí? Tá ficando ótimo. Tá bom, tem 48 minutos aí, ó. Tô tranquilo aí. Tá bom, então Tá vamos igual lá. a pergunta aí. Agora que eu vou pra 7. Vou fazer as 12. Vou fazer. Não, paguei uma aí, mas ficar Pagou? Não, vamos lá. Ó. E o Widney, cara, como é que hoje... Eita, a palavra-chave é utiliza. Vamos lá. E o Widney, como é que você utiliza hoje as redes sociais para você atrair, atingir seu público-alvo, considerando hoje essa crescente do marketing digital hoje? Olha, essa daí é uma pergunta boa, porque hoje o meu papel de influenciador da marca é falar com vários públicos. Porque, como eu falei para você, mano, eu tenho 4 empresas. Tem a plataforma Cera, que é a empresa de tecnologia do ramo automotivo. Eu tenho ali a empresa de serviços, que é a Wilson Estética Automotiva. Eu tenho a empresa de educação, que é a Wilson Play, que é uma escola que dá cursos profissionalizantes para os profissionais do ramo automotivo. E tenho a Wilson Shopping, que é a loja de produtos automotivos. Então, tenho que é no varejo. Eu tenho que me comunicar com vários públicos diferentes. Então, o Widney, né, quem? É o comunicador da marca. Tem hora que eu tenho que colocar roupa de polidor e fazer polimento no carro para gerar um conteúdo operacional. Quem eu me comunico ali? Eu trago pessoas para a escola, eu trago pessoas para a loja, eu falo da qualidade do material, do produto, faço testes. Então, eu o Widney operador naquele momento. Meu personagem na internet é esse cara. Tem horas que eu tenho que me comunicar com um empresário, com um dono que está com dificuldade de contratar, em gerenciar melhor o negócio, o cara que não sabe o que entra, o que sai, não controla a agenda. É uma bagunça a vida desse cara. Então, eu boto o meu uniforme de empresário, porque eu preciso levantar o software que vai facilitar a vida dele, que é a plataforma Cera. Então, naquele momento, a minha comunicação com o digital tem que ser esse cara. E quando eu vou me comunicar com o cara da escola ou com o cara do serviço, eu já me comunico com do serviço diferente, porque o do serviço é o cara que tem um carro. Então, eu tenho que mostrar antes e depois, tenho que mostrar processo, um carro com holograma. Aí eu conscientizo ele que aquilo ali é um problema, não é uma característica. Sim. O cara acha que aquilo ali é característica de polimento. Um holograma na pintura, um retoque mal feito, diferencialidade. O cara acha que é isso. Então, como que eu uso o marketing digital? Eu construo personagens na minha rede social para me comunicar com essa audiência. Agora, isso é efetivo? Eu construí um ecossistema. Então, eu preciso fazer isso. Agora, para o cara que está só na parte operacional ali do negócio, quer levantar só o serviço, começa focando num só. Sim. Vamos comunicar só com o cliente do meu serviço. Escalou. Tem agora gente procurando curso. Opa, agora tenho 2 públicos. Exatamente. Então, se comunica com os 2. Simultaneamente. Mas nisso aqui tem que ter bastante cuidado, sabe por causa de quê? Eu não sei o caso do Widney. No meu início, eu queria cliente. Só que a minha comunicação foi para profissionais, né? E hoje, você tem o Widney, você pode muito bem entender isso, porque às vezes, eu tenho muitos alunos, Widney, que quando a gente vai fazer uma análise do Instagram do cara, ele tá falando com outro profissional. E ele quer vender o serviço. Eu falei, cara, tá errado. Você tá, tua comunicação não é essa. O cara tá lá falando da massa do Prime, da qualidade do Prime. Então eu falei, cara, teu cliente ele não quer saber disso. Tudo bem que isso é uma coisa que você quer fazer, que você quer construir, é uma outra coisa, tá? Mas essa é a importância. O Widney hoje, como ele falou, ele criou um ecossistema. Então ele já sabe a comunicação para cada um. E cada um se comunica lá de acordo com o que ele tá falando, entendeu? Agora pensa, pra esse cara aí que tá com essa dificuldade, o que ele tem que pensar? Cara, se eu quero trazer serviço, o cara vem tá se comunicando com o profissional. Ele quer vender curso. Cara, ninguém vai comprar curso de quem não tem um negócio bem sucedido. Então, tu quer vender curso? Cara, não tem problema nenhum você vender curso. Mas primeiro, construa bem a sua base local ali. Seja um cara realmente com bastante serviço, seja um cara que domina do assunto, seja um cara que as pessoas olhem, admirem e queiram estar aí dentro contigo. Porque aí você vai conseguir repassar isso pra galera. Enquanto você foca mais, às vezes, em formar alunos e não ter um negócio de base principal, você vende menos curso. Então, por que a gente às vezes vende bastante? Porque o nosso negócio foi bem construído. Essa mudança de posicionamento, agora a gente pode escolher. Pô, eu quero ser só um instrutor. Tudo bem, eu já mostrei, botei minha pele em risco, eu posso ser um bom instrutor ali, tá, eu vou fazer. Mas são poucas pessoas que a gente vai olhar hoje que tem um negócio bem sucedido em parte de formação, mas não teve um negócio bem sucedido na parte operacional dele, sabe? Entendi.
Entendi. Então isso é arriscado às vezes. Com certeza, com certeza. Tá? Whitney, cara, me diz, na WF a gente trabalha com várias parcerias também que a gente não atende somente mais a pintura. Até porque eu digo o seguinte, se o cara tem uma oficina de lanternagem de pintura, ele tá focado só em lanternagem de pintura, vai dar ruim. Hoje em dia a empresa ela tem que expandir, tem que estar atendendo muita necessidade do cliente. E, cara, você tem alguma dificuldade, ou você teve dificuldades para você expandir outros leques de serviço na tua empresa, como insufilme, algo mais específico que não seja tanto ali do que você é acostumado a fazer rotineiramente? Você teve essa dificuldade? Cara, tive sim e tô tendo ainda. Qual é a minha estratégia? Eu tenho uma visão de mercado. A estética automotiva, ela não vai parar só em lavar carro, polir, vitrificar e higienizar um carro. Se você só faz isso, você vai ser mais um no mercado. Você precisa construir um ambiente que você tenha a solução completa para o seu cliente, o máximo possível para ele. Porque vai chegar um cara que vai querer fazer um retoque num para-choque. Aí você não faz. Eu já perdi muito trampo por causa disso, mano. O cara ia lá na oficina e o cara não voltava mais para polir o carro. Que a oficina polia. Polia, entendeu? O cara chegava lá querendo polir o carro. Aí chegava depois, mas tinha um retoquezinho no para-choque. Aí falou assim, então, eu vou ter que fazer isso aqui primeiro, depois eu volto. Não voltava nada. Porque às vezes o cara não tem consciência de um polimento bem feito e um polimento de oficina ali, de um cara que não vai ter habilidade nessa. Sim. Até porque hoje tem muitas oficinas como a sua que faz um polimento bem feito. Sim. Então acaba que o cliente, se eu não tenho a solução completa para ele, vai procurar outro. Qual é a dificuldade? Formar profissionais para você ter nesse ambiente. Eu tô com uma estratégia agora na Wizom que é de trazer novos tipos de serviço para dentro. Eu tenho um ecossistema de estética mesmo, lavagem, higienização, polimento, lavar motor, chassi, detalhamento, caixa de roda, enfim. Eu tô montando a Wizom Resende, lá eu vou ter reparos. Então, reparos rápidos, personalização de pintura, micro retoque, micro lanternagem, essas coisas assim eu vou ter lá. Martelinho de ouro, isso daí eu vou ter lá. Na unidade Barra Mansa e Volta Redonda, eu vou ter aplicação de insufilme de alta performance, coisa que na minha região não tinha. Então, aplicar esses insufilme de marcas de alto padrão aí. Coisas que a minha região não tinha. E, consequentemente, eu sou uma solução mais completa para o meu cliente. Chega cliente que liga para mim, que Luigi, põe aí, aproveita e coloca isso filme no meu carro. Eu tenho que ficar igual um doido, procurando alguém na minha região ali para aplicar esse filme para ele. Sim. Porque tu tem que atender o teu cliente, né? Então, dica para quem tem oficina, para quem tem estética, para quem está no mercado. Vocês precisam ver soluções para agregar isso para o seu cliente. Eu não tenho condição de contratar alguém, não tenho condição de fazer... Faz parceria com alguém, cara. Pega alguém e diz, cara, quanto que você cobra? Sei lá, eu cobro R$1.000 a peça, tá bom. Se eu cobrar 1.200 ali do cliente, você consegue desenrolar aí? Consigo. Beleza, tu vai cobrar do seu cliente tal, repassa ali no negócio, organiza isso, pronto. Então, o cara tem que ter inteligência para isso. Tem tantas estéticas hoje que também não faz. Mas, às vezes, ganham muito bem sem custo nenhum em cima disso. Só intermediando a compra. Entendi. E hoje, na WF... A realidade da oficina é o seguinte, hoje a gente tá fazendo até revisão de carro, cara. Você acredita? Porque o cliente da WF, ele confia, né? Eu busco muito, eu garimpo muito, usando o marketing, né? Cliente de carro de alto padrão mesmo, né? Porque é o que paga a precificação e tudo, não me desfazendo. Eu costumo dizer que a WF é uma oficina mercenária. Quem pagar, ela assim. Só que eu tenho um cliente que, assim como eu vou te contar um caso rapidinho. Tem um cliente que é até jogador, um famoso, né? Que ele chegou com uma peça de uma Land Rover dele na mão, porque a outra empresa falou pra ele que, não dá, agendou ele, né? Agendou. E ele precisava resolver aquela peça. E a empresa, na verdade, nem fazia aquele serviço. Agora que eu lembrei, era só pra prender a peça. Só que como ele falou que tinha que pintar a peça, ele pediu uma indicação, eu não sei como meu número foi parar com ele. Eu juro até agora. Ele é cliente meu há 7 anos. Nossa. Não vou falar o nome dele pro ético aqui. Mas, cara, eu resolvi aquele problema dele ali. Pronto. Ele é meu cliente até hoje. Só que naquele dia eu aprendi, assim como alguém lá não atendeu ele veio e hoje ele fidelizou comigo, é a mesma coisa quando eu não atendo meu cliente numa necessidade dele. Verdade, ele vai lá e, eu não tenho prêmio para polimento. Ele vai lá na Wizom, tá? Tudo bem que a gente tá falando de produtos do mesmo segmento, mas às vezes é isso mesmo. É um insufilme. Até revisão, cara. Hoje meu cliente fala assim, Wilson, toma aqui, tem que fazer a revisão do meu carro. Meu cliente é assim, que resolvo tudo pra ele. Pensa assim, Wilson, esse cara, se você não atende ele, imagina quantos que esse cara já deve ter deixado na WF nos últimos 7 anos. Exatamente isso. É o que ele já realmente, essa é a conta que eu faço mesmo. Esse dia eu parei pra analisar ali, teve um cliente que a estética, o ticket é um pouco menor que na oficina, mas sei lá, o cara já deixou uns R$40 mil na estética. Vitrificou vários carros, vindicou vários clientes, isso aí botando só dele. Pensa se no primeiro serviço desse cliente eu não consigo atender ele. Ou se no primeiro serviço dele eu faço um mau serviço, não atendo ele bem, não tenho tempo de relacionamento com ele para
ter aquele jogo de cintura, explicar para ele o que é o serviço. Eu tinha perdido um cliente que já botou, sei lá, 40, 100 mil reais dentro da minha empresa. Então, esse tipo de ação dentro de uma empresa é muito importante. Se você não faz isso, você acaba perdendo bons clientes que vai botar esse dinheiro em outro negócio que, às vezes, é o seu concorrente. Entendi. Com certeza. Então fica a dica, tá, artista? Fica a dica, você, da estética, que, cara, é você... Tudo bem que você não vai fugir muito do teu nicho. Por exemplo, eu não consigo fazer mecânica, né? Mas se eu puder, tá? A empresa não é dessa, não. É uma empresa onde vai cuidar da parte estética do carro. Mas tem cliente que, eu costumo dizer assim, tem cliente que eu não consigo dizer não, William. Tem cliente que fala assim, cara, não vou dizer não pra esse cara, que senão eu estou dando oportunidade. E a conta que eu faço é essa daí. Mas, William, você poderia compartilhar com a gente alguma das suas iniciativas bem-sucedidas que você teve? Cara, bem-sucedida. Eu tenho algumas, cara, tem algumas. Eu não gosto de ficar falando muito sobre mim, senão às vezes a galera conhece pouco do que eu faço. Mas, pô, uma iniciativa bem-sucedida. Eu construí uma estética, que eu comecei a fazer isso na rua, na garagem do cliente. A intenção era ter uma renda extra. Hoje tem, sei lá, uns 12 funcionários na estética. Somos a maior de Barra Mansa, sei lá. Estamos indo agora para Volta Redonda e Resende. Então, pô, consegui construir um negócio de serviços realmente desejável, sabe? Uma marca conhecida nacionalmente hoje, que é o Ison. Consegui construir uma escola, que é a maior escola online de estética automotiva do Brasil, mano. A gente já formou mais de 17 mil alunos online. Nossa, ali. Que massa. Então, quando eu vou, às vezes, em eventos, quando eu vou em locais, eu vejo alunos meus contando as histórias. Pô, cara, tava desempregado, aprendi com você. E pessoas hoje vivem bem através de um conhecimento que eles conseguiram comigo. Então, iniciativa bem sucedida foi a formação de profissionais por ramo automotivo. A parte de software, cara, é uma das minhas iniciativas que eu consegui realmente, que me deixou mais autorrealizado. Porque o profissional do nosso ramo, ele é um profissional que ele não tem consciência de coisas importantes do negócio, que é a gestão do que entra e do que sai, Sim. que é a organização da tua agenda, Sim. que é o histórico de um cliente, que são coisas que às vezes quebram a sua empresa. Se você perde, tem cara que se perdeu o telefone, ele perde a empresa dele. Não consegue mandar mensagem pro WhatsApp, não consegue ligar pro cliente. É verdade, cara. Acabou. Né? Então, uma iniciativa minha muito bem sucedida foi a plataforma Cera. Hoje tem 23 mil empresas do ramo automotivo que usam o sistema, que gerem melhor suas empresas através da nossa solução, que tem todo o passo a passo para o cara triunfar e crescer no negócio automotivo hoje. E a loja de produtos automotivos eu também boto como realização, porque o interior do estado não tinha. Sabe, os caras tinham que comprar sempre pelo frete e tal, coisa assim. Confesso que eu foco com pouca energia nela. A gente está com um plano de expansão maior, regional nela. Mas é uma iniciativa bem sucedida também, que a gente conseguiu montar uma loja de produto automotivo no interior do estado que fornece qualquer tipo de produto, material e maquinário para a galera do sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então isso aí são 4 Iniciativas, mas também construção de marca. Pô, sou influenciador, tenho uma imagem conhecida no mercado. Se eu quiser parar com as minhas empresas hoje, mas eu quiser viver da minha imagem, eu consigo ter uma iniciativa boa, né? Eu não gosto muito de falar de mim, não, mano, mas eu acho que isso não, mas é bom. Cara, o que eu ouvi aqui, ó, só agregando na vida de pessoas. O que você imaginar da empresa do Whitney aqui, ó, a escola é o que mais me enche os olhos, né? 17 mil pessoas. Não, é 17 mil, né? 17 mil alunos, cara. E a gente tá em mais de 19 países. Caramba, que massa, cara, que massa. Tem aluno nosso no Japão, Canadá, Irlanda, Itália, são brasileiros que foi tentar vir de outro país. Sim. E o cara montou ali um negócio automotivo. Que massa. Aprendendo com a gente, assim, uma estética, um polimento, algo. Que bom, que bom. A vida é isso. Sobre impactar a vida das outras pessoas, tá? É isso mesmo, tá? Eu acho que esse é um dos maiores ativos que a gente consegue construir, cara. Quando... Tem uma história que eu não esqueço. Um dia eu tava no Detailer Fest, aí é um evento automotivo, eu fui lá conhecer a galera e tal. Aí chegou um aluno lá que ele me cumprimentou, falou, pô, cara, queria te agradecer. Até aí tudo bem. Várias pessoas me cumprimentam em eventos assim, pô, queria te agradecer. Porque, cara, 2 anos atrás eu tava preso. Pô, tava preso. Cara, tava preso. E lá na eu comprei o seu curso. Caraca. Eu falei, cara. Olha que informação. Eu, assim, lá na cadeia eu comprei o seu curso. E quando eu comprei o seu curso, eu comecei a aprender, porque eu tava me preparando pra sair da cadeia e empreender em alguma coisa, cara. Eu não queria aquela vida pra mim. Meu passado eu errei pra caramba. Eu tava preso, comecei a aprender. E hoje eu tenho minha estética ali, tô bem na minha região, com conteúdo seu. Caraca, então isso é maneiro, mano. Você vê a história de pessoas assim, sabe, que de algum motivo você conseguiu agregar na vida delas e Deus te usou como um canal de bênção na vida das pessoas, né? Então isso é uma coisa que a gente olha, que eu olho assim, falo assim, rapaz, isso talvez é um propósito de Deus na minha vida mesmo, porque olhando pra minha trajetória, da onde eu saí, como eu saí e aonde eu tô chegando,
Se não fosse as poderosas mãos dele, assim, sobre mim mesmo, me direcionando. Entendi. E me mantendo de pé em cima disso, cara, eu olho assim e falo assim, porra, Não teria vale chegado, não teria feito. e vale muito a pena você olhar um cara desse assim. Porra, não é dinheiro, mano, não é dinheiro. Chega uma hora que não é dinheiro, não é porque por a dinheiro. vida é isso, é sobre né, o Wendel Carvalho, ele me ensinou uma coisa muito importante que fez sentido pra mim, que é o seguinte, fomos criados, enfim, pra servir ao outro, né? Então, assim, você pode estar com o dinheiro que for do resultado do seu trabalho, mas quando você vê a vida de alguém transformada, aquilo preenche melhor. Aquilo, Verdade. né? Eu acredito. Agora, interessante, tá? O cara tava preso. O cara conseguiu comprar o curso do Whitney. O cara conseguiu fazer alguma coisa e você é solto. Fica dando a desculpa que a oficina não tá dando dinheiro, que a estética não sei o quê, e você não pode consumir nada. Olha que exemplo. Verdade, né? Que exemplo, né, cara? Quando eu ouvi essa história dele, eu falei assim, pô, tava preso, cara. E comprei seu curso, comecei a aprender, saí de lá já com uma profissão. Olha aí. Implementou e teve resultado. E tem outras inúmeras histórias assim. E às vezes a galera, cara, o nosso mercado ele tem uma barreira de entrada muito baixa. Muito baixa. Mas agora, se você pode ter a faca, pode ter o queijo. Mas o que o cara tem que ter? Fome. Tem que ter fome, mano. Tem Se esse que ter cara não fome. tem fome, Não ele adianta. não vai. Não Sabe, vai. no dia ruim ele não vai conseguir se desenvolver, ele Não vai vai. voltar pro. Aí Infelizmente. ele fala que o curso é ruim, que isso é ilusão, é que não sei o que. É O cara não exatamente tem isso. prioridade no Não tem jeito. sucesso, então É. isso limita muito ele. E Whitney, o que você planeja pra você... Calma aí. Ah, tá. Competição, tá. E Whitney, quais são suas estratégias? O que você planeja para que os seus serviços, tá? Ele agregue valor na vida do cliente, ele agregue valor, tá? No mercado de uma forma geral, sabendo que tem essa competição com clientes, né? Com outras estéticas, com outras pessoas do segmento. Como é que você planeja isso? Cara, isso daí é uma crença muito legal do nosso mercado. A galera acha que, do meu concorrente, aquilo outro lá, leva o cara de uma maneira pejorativa até. Cara, o mercado automotivo é infinito, mano. Tem muito carro mesmo. Se você olhar no estacionamento de um shopping, uma avenida da cidade, eu tenho 1.000 clientes cadastrados, 1.600 clientes cadastrados na minha estética em Barra Mansa. Cara, Barra Mansa, que é uma cidade pequena no interior do estado, tem mais de 100 mil habitantes, 180 mil habitantes. Então eu tenho 1.000, cara. Caramba. Entendeu? Olha a quantidade que é. E se já pensou se acontecer alguma coisa e todos eles decidirem levar naquele mês? Não dá conta. Nem dá conta. Eu tenho em média 140 carros mês ali no caso da minha unidade. Então o que a galera tem que pensar? Você não precisa ter todos os clientes da sua região. Você precisa que os seus clientes voltem. Porque quando você acha um cliente que volta, você acha uma maquininha de imprimir dinheiro. Sim. Que é tipo com assim, certeza. o cara voltou, pô. Toda vez que ele volta, ele já te conhece, não te dá dor de cabeça. Se deu qualquer problema, é mais fácil você resolver. Você já cria relacionamento com ele. Vendeu o carro, comprou outro. Ele vai querer fazer todos os serviços que ele já fez contigo ali, porque ele já sabe da tua qualidade, do seu ambiente, da sua entrega. Então, o que eu diria pra galera? Não se preocupa com o concorrente, primeiro se preocupa com o cliente. Pô, atender bem esse cliente, vou criar um bom ambiente para ele, vou criar uma estrutura legal, vou realmente formar uma empresa de sucesso aqui na minha região. Concorrente, você tem que analisar duas coisas desse concorrente. As forças deles e as fraquezas dele. As forças dele, meu irmão, infelizmente você não consegue fazer nada por ela. É uma força. As fraquezas deles, você vai ressaltar a sua força para repassar a fraqueza. Então, por exemplo, assim, na minha cidade, eu sou uma empresa que tem uma unidade muito bem reconhecida, né? Autoridade grande. O cara vai querer disputar comigo isso? Ele não vai conseguir, mano. Ele vai esbarreirar porque o investimento é muito alto. Mas agora ele tem como pegar uma coisa que eu não tenho. É um trabalho artesanal. Então ele pode falar pro cliente dele assim, ó, eu faço o seu carro. Lá na Wilson é um profissional que é qualificado pela eles para cuidar do seu carro. Mas aqui eu vou cuidar do seu carro. Entendeu? Então eu sou concorrente dele? Não sou. Ele concorre com quem? Com um cliente que quer mais exclusividade. Sim. Se o cara quiser, não, eu tenho um carro de alto padrão, eu vou fazer lá, porque se der merda, os caras têm bala pra assumir. Então, não é o meu cliente. O meu cliente é o cliente A, é o cliente B. Não é o cliente C, não é o cliente D mais. Felizmente, eu me posicionei para esse nível. Então, não existe concorrência na estética. Você criando um bom ambiente, você atendendo bons clientes. Se você tiver 50 bons clientes que voltam, você tem serviço o mês inteiro. Pra mim, Whitney, né? Pelo menos na pintura, quando meu aluno, enfim, qualquer outro profissional, ele fala assim, cara, o mercado tá prostituído, a concorrência tá desleal. Eu fico vendo, assim, eu falo assim, cara, olha que história que ele conta pra ele pelo insucesso dele. Sabe por quê, Whitney? Eu juro pra tu que eu não sei o que as empresas do meu lado estão fazendo, quando estão cobrando. Eu tô olhando dentro do meu negócio, exatamente Verdade, isso aí. mano. Cuidando do meu cliente pra que ele volte. Tem muitas pessoas que às vezes gastam tanta energia pensando nisso,
que não gasta energia melhorando o próprio negócio, né, cara? Exatamente. Não sei se você concorda comigo, mas às vezes a galera dedica tanta energia para olhar o concorrente, para olhar fabricante, gasta energia na internet brigando em comentário. E às vezes o cara não pensa no próprio negócio, o cara não pensa na própria estrutura, o que ele pode melhorar na empresa dele e fazer uma autoanálise mesmo. Pô, essa parede aqui tá feia, cara, minhas fotos tá ficando legal não. Pô, vou pintar ela. Exatamente. Né? Ou, cara, minha máquina aqui tá precisando trocar tal coisa. Pô, eu não tô tão bom nisso aqui não, vou melhorar isso aqui. Pô, preciso contratar. O cara não olha pra dentro. Não olha, o cara não olha olha. pra fora. Não olha, exatamente. Aí não cresce. Não tem como, tá? E Whitney, cara, quais são as suas principais prioridades de gestão, cara, para o próximo ano? Porra, e é uma pergunta boa essa aí, hein? Principais prioridades de gestão. Cara, eu tô com alguns planos legais. Planos para o sistema. A gente quer implementar dentro do sistema, vou falar para vocês aqui em primeira mão, um meio de pagamento lá dentro. Por quê? Porque hoje a gente fez um levantamento, a gente já transacionou mais de R$500 bilhão para os profissionais do ramo automotivo. Então, somando todas as empresas do ramo que usam a plataforma Cera, já teve mais de R$500 bilhão de transações. Mas só que nós não somos uma solução financeira até aqui. Nós ajudamos o cara a gerir o que entrou, o que saiu, quantos que ele tem de agenda no mês, quantos foi cancelado, quantos estão pendentes, quantos que teve de venda, meio de pagamento, Pix, dinheiro, crédito. A gente organiza tudo, mas não é financeiro. Então nós estamos em contrato com alguns grandes meios de pagamento aí, bancos assim legais, para trazer para a plataforma Cera solução financeira. Então às vezes o cara com a Cera vai conseguir mandar um link de pagamento, vai conseguir botar na maquininha e fechar já a venda. O cara vai conseguir, provavelmente, controlar os mensalistas. Na estética tem muito disso. O cara que paga, sei lá, 300 conto por mês e pode lavar o carro 4 vezes ali. O cara controlar ali o controle de recorrência. A gente vai estar criando algo assim na plataforma Cera. Então, isso é um grande desafio. Tá? E a segunda coisa que a gente está querendo implementar no sistema é expandir ela melhor para alguns outros mercados. Então, hoje, a gente já atende todo o ramo automotivo. Só que tem algumas soluções para o cara da oficina mecânica, por exemplo, que a gente quer proporcionar mais. Então a gente está criando algumas coisinhas ali. Por exemplo, orçamento através de um link. Para mecânica é legal, porque o cara consegue colocar tudo, até mesmo para oficina de funilaria e pintura. Sim. O cara manda o link para o cliente, tudo que você tem que fazer no carro. O cliente pode marcar o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Ele vai assinar lá e você vai receber o teu orçamento ali aprovado. Então, isso daí, a gente fez um estudo, sabe por que isso é legal? Porque o cliente vai ter o sentimento de posse. Ele vai falar assim, eu que tô escolhendo o que eu quero fechar, não é ele que tá me empurrando, não. É verdade. Então, ó, pintura do para-choque, né, sei lá, selador de plástico. Muito bom, cara. Aquilo ali, o cara vai poder escolher, assinar um aprovado. É como se fosse um iFood da estética automotiva. Vamos lá, eu quero batata? Não quero refrigerante. É exatamente. Muito o cara escolhe. O cara escolhe. É. Então, a gente aí ele não se sente lesado, tipo, o cara me empurrou um polimento ali que nem precisava. Exatamente. Você escolheu aqui, ó, eu te indico. Aí a gente fez um estudo e os clientes se sentem melhor podendo escolher. Hoje, no nosso sistema, é uma entrega de PDF, já é bem organizadinha, bonitinho, coisa e tal. Então, que a gente quer trazer essa solução também para o cliente final. Tem algumas outras aí, só que se eu trazer isso aqui agora pra galera, fica meio... E na Wizon, mano? Qual que é o meu plano na Wizon, assim? A gente quer escalar mais a empresa. Então, eu tô indo para 3 unidades. No próximo ano, eu pretendo que tá pelo menos entre 5 a 10 unidades. Vai ser própria ou não? Não sei, porque eu tô com o planejamento de começar a franquear o meu negócio. Então, tem muitas pessoas interessadas, tem muitos alunos. Eu estou estruturando agora um modelo de procedimento operacional padrão, reforço de marca, construção de estrutura de formação de novas pessoas, para a gente escalar mesmo através de franquia. Então, eu estou montando agora todo o meu aparato de estrutural, de pessoal, de ambiência mesmo, para a gente começar a escalar disso. Então, daqui a pouco tem uma... São José dos Campos, tem uma outra ali. São cidades que estão no nosso radar para a gente começar a escalar um pouquinho mais. Que massa. Pô, que bom, cara. Que bom. Daqui a pouco tem uma aqui em Jacarepaguá. Claro, daqui a pouco tem tudo aqui já, verdade, cara. Aqui tem nego da grana. Aqui tem. Tá, que bom, então. Ô Wilson, agora é a minha vez aqui de trazer você para dentro, né, desse contexto de perguntas. Eu acho muito legal o seu posicionamento na internet, mas me diz assim, de onde veio essa ideia de trazer o seu conhecimento para donos de oficina através da internet? Cara, Whitney, vou te falar, eu não vou falar para você que foi uma coisa de propósito, não foi de propósito não, tá? Eu até falei hoje que eu comecei a usar a internet para atrair clientes, né? Eu sabia que existia um caminho, né? Que na época eu não fazia carrões de padrão, e eu buscava carros melhores e tudo, e eu sabia que o caminho era a internet.
Só que aí minha comunicação, eu comecei a fazer publicações, postagens, tá? Justamente para atrair clientes, mas estava errado. Aí o que aconteceu? Começou a aparecer profissionais procurando como eu fazia aquilo, como eu usava aquela ferramenta, aquela técnica e tudo. E eu fui ajudando essas pessoas. Eu fui ajudando dia após dia. As pessoas iam lá no direct e falavam, o produto é esse, aquilo e tal. Até que começou a vir, né? Que, cara, não tem jeito. O mercado, ele vai te apontando com aquilo que você tá fazendo. Verdade. Entende? Vai te apontando. Aí pessoas, cara, eu quero aprender com você. A ideia não era curso. Deixa eu ir na tua oficina aprender com você aí, o que você tá fazendo aí. Eu te pago um final de semana pra ir aí na WF. As pessoas ofereciam isso. Aí eu falei assim, cara, tem um produto aqui. Tem um produtinho aqui. Aí a primeira eu pensei em evento de lotar minha oficina, alguma coisa. Mas depois é a ideia do cursos online. Mas a necessidade mesmo que eu vi é porque, é bem aqui, a resposta à tua pergunta é o seguinte, do tanto de carro que chegava na minha empresa para fazer resserviço. Cliente insatisfeito com diferença de tonalidade, vinco torto, o carro opaco, marca de lixa. Era muito serviço que... Confesso pra você, Widney, que de 10 serviços que às vezes eu tinha durante a semana, 7 ou 8 era o cliente insatisfeito com outros retrabalhos. É muito evidente, muito mesmo. Aí eu, né, tinha melhorado muito as minhas técnicas e tal, estudando, e eu fazia uma boa entrega e esses clientes começavam, na WF, esse rapaz aqui e tudo. Então eu falei assim, cara, eu preciso ensinar essas pessoas, né, passar o meu conhecimento de como não deixar diferença de tonalidade, como fazer um alongamento, como isso, aquilo. Aí sim, nasceu essa minha vontade de eu ajudar e compartilhar com essas pessoas. E o primeiro foi profissionais mesmo, né? Profissionais, porque na época eu tava lá com a roupa mesmo do operacional, tava metendo a mão na massa. De você lá nessa época. Né? Então nessa época eu tava metendo a mão na massa, então comecei a fazer. Aí por isso que nasceu e surgiu. Eu costumo falar pra galera que existe 3 coisas ali, né? Se o cara tem conhecimento, se ele tem paixão e ele tem demanda, ele tem oportunidade. Exatamente. Então você meio que construiu essa demanda, né? Porque você tinha muito conhecimento na parte de reparação. Você é um cara que domina muito, conversa um pouquinho com você já sabe muito, né? Você tinha realmente paixão por isso, na verdade você tem ainda, você é apaixonado por esse mercado, por a galera que tá ali dentro, você viveu na pele, né, o crescimento disso, e, pô, se teve pessoas procurando, teve uma oportunidade de negócio ali. Aí dali que surgiu, então, essa sua necessidade de implementar no digital mesmo com força, né? Com certeza, com certeza. Que maneiro, cara. Tá ali pra ajudar. Eu vi que as pessoas, elas precisavam desse conhecimento, desse conteúdo. Tá? Ô Wilson, mas outra pergunta assim, e você construiu a sua autoridade digital, você começou a crescer bastante. E como que surgiu a ideia de você fazer evento, tipo assim, um Compa? Como é que foi essa ideia de construir? Porque, cara, eu não vejo ninguém do Brasil que tem relevância e influência fazendo algo desse tipo. Eu vejo os caras, às vezes, fazendo coisinha de tinta, coisinha pequena ali, mas ninguém focando na mentalidade e no crescimento do profissional. Exatamente. Você falou a palavra que resume isso, a mentalidade. Quando eu vi que os cursos online, ele estava interessando muito aos profissionais, tá? O Pintando com Maestria, que é meu curso online, mas eu vi que eu só estava melhorando o operacional do cara. Eu só estava melhorando a parte técnica dele. E eu melhorando a parte técnica desse operacional, eu não estava conseguindo ele ir para frente, ele vender aquilo. Eu não estava conseguindo fazer com que ele tivesse melhor resultado. Melhorou o serviço dele? Com certeza. Só que o evento presencial, Widney, é por uma questão de ambiente. A gente, eu e você, a gente sabe muito bem que a gente é moldado pelo ambiente. Verdade. Então o ambiente nasceu já de uma ideia que eu vi a necessidade de pessoas estarem no mesmo ambiente, aonde também tem outras pessoas buscando crescimento da sua oficina, que é a parte de gestão operacional, tá tudo ok. Tá tudo ok com o operacional. Só que a parte de gestão e desenvolvimento pessoal, isso que ainda é uma carência na vida do pintor automotivo, do dono da oficina, né? Então, a necessidade do evento presencial é para poder promover um ambiente onde tem outros empresários, onde tem gestão, desenvolvimento pessoal, porque é isso que vai fazer o dono da oficina ir para frente. Tá? Eu, na época que eu estava focando somente em técnica, conteúdo de técnica, eu me tornei um bom profissional. Só que ainda não tinha os resultados que eu tinha, porque não é o operacional que vai dar os resultados que você... Só ele não, isso é sua obrigação. A importância do operacional, é sua obrigação entregar um serviço bem feito. Mas não é o que vai fazer dar a vida que você quer na tua oficina. A prosperidade, ela vem quando você domina desenvolvimento pessoal e gestão. Verdade. E levando em consideração isso, assim, é até uma pergunta boa, né? Que pensa assim, hoje o profissional da oficina ali,
ele não é um profissional que realmente se dedica em coisas importantes do negócio. Ele é muito focado no operacional, né? No dia a dia ali, porque também não teve essa bagagem. Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Em cima dessa linha? E o que você diria para esse cara, né? Qual seria a sua direção para um cara que é muito bom na operação, mas ele ainda não focou em gestão de negócio, em crescimento da empresa, em organização de processo para continuar se desenvolvendo? Cara, o que eu digo, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu tenho oficina WF há 16 anos. Só que os últimos 6, 7 anos foi que eu vim, de fato, ter uns resultados. Dos últimos 6, 7 anos. 25 anos já na pintura automotiva, 16 com a WF. Mas por quê? Porque eu vivia naquele ambiente e eu vivia fazendo sempre as mesmas coisas. E buscando, achando que era somente o operacional e que sozinho eu fosse conseguir. Caramba. Eu achava que era isso. Eu não olhava outros lados. Porque como é que era em volta, né, de mim, outros colegas donos de oficina? Cara, oficina é isso mesmo. É trabalhar até tarde, final de semana, pagar continhas. Era essa a vida que me oferecia em volta, tá? Verdade. Então, o dono da oficina que hoje ele se encontra, tá? Nessa situação, o dono da oficina que hoje ele tá nesse nível, cara, não tem jeito. O que eu tenho que falar pra esse cara é o seguinte, é se desenvolver. E não só o operacional, tá? Isso é cultural, a gente vai falar sempre. Ô Wilson, e qual é a maior dificuldade que esse cara enfrenta por ele não realmente focar em gestão da empresa? A maior dificuldade que ele enfrenta hoje em cima disso? Hoje, né? A maior dificuldade vai estar lá na última linha, dinheiro. Vai te faltar dinheiro. Só que a falta de dinheiro dentro da tua oficina, dentro da estética, ela é só consequência. Ela é uma consequência de você não ter processos, você não ter equipe, você não usar o marketing, você não ter, às vezes, uma boa qualidade de serviço também. Mas, exatamente, na última linha, essa é a maior consequência de a pessoa não se desenvolver. Vai faltar isso para ela lá. E eu costumo dizer o seguinte, a consequência de você não ter dinheiro vem desde quando você não sabe as técnicas de vendas. Quando você não foca em entender que o que vai curar tudo no teu negócio é vender. Porque que acontece? O dono da oficina, ele abre uma oficina, coloca uma fachada, aí ele acha que aquela fachada que os carros vão passar na porta vai trazer serviço para ele. Não é, criatura, não é, né? Acaba que o cara que às vezes monta um negócio, ele acha que saber trabalhar é suficiente, né? Eu sou um bom profissional, tá bom. E daí? Você vai trabalhar para alguém? Não tem. Quem vai fazer? Quem vai trazer cliente? Exatamente. Quem vai vender o serviço? Quem vai fidelizar o cliente? Quem vai construir a carreira mesmo dentro do negócio ali? Né? Não tem quem faça isso. No ramo de oficina, qual é a maior dificuldade que você acha que esse cara que só foca na operação enfrenta na hora de realmente ver dinheiro no negócio? Porque às vezes ele tá ali no dia a dia, ele trabalha, ele faz o negócio andar, ele trabalha agarrado o dia inteiro, né? Não tem tempo para nada, não respira, mas não sobra dinheiro. Então, quando você olha para isso, qual é a maior dificuldade que ele enfrenta nas outras áreas da vida dele também? Acho que isso é uma pergunta profunda pro cara. Ah, sim, com certeza. Tratando do lado de qual é a dificuldade e o que causa nisso, né? Ele não tem uma equipe, ele não formar uma equipe. Por quê? O dono da oficina, ele começa sozinho, sem muita... E aqui eu encaixo até uma coisa. A pintura automotiva, ela é muito boa, tá? Que eu digo que ao mesmo tempo que é uma dádiva, é algo muito ruim também, Whitney. É que o pintor, ele consegue, eu não sei se na estética é assim, o pintor, ele consegue aprender e fazer uma boa pintura, perfeita mesmo, sem ele saber ler o ar. Isso é muito bom, é gracioso isso. Só que isso também paralisa o cara de estudar, de ele consumir um curso, de consumir uma palestra, de consumir conhecimento, de consumir de qualquer forma que vai desenvolver ele. Então isso, ao mesmo tempo que é uma bênção, o termo da palavra às vezes é uma desgraça também. Porque aí ele quer se comparar com o médico, com o engenheiro, com alguma coisa que tipo, só dá resultado o médico, o advogado, o enfermeiro. Mas por quê? Essas pessoas aí antecederam de estudo. Pintor não. Pintor, ele começou e aprendeu, ok. Aí ele falou uma coisa muito profunda agora. Eu lembro que eu trabalhei com 13 anos na oficina de pintura e lanternagem e eu parei a 7ª série para estudar, para trabalhar. Trabalhei até meus 18 anos e realmente eu sabia urrar, né? Eu sabia escrever meu nome, até hoje eu sei. Mas realmente, muitas pessoas nesse mercado não têm uma bagagem intelectual, né? Exatamente. Algo assim, né, nessa linha. Mas eu não digo só do estudo formal, não. Eu digo, às vezes, o cara não... Você não tem um estudo formal, tudo bem. Mas agora, você não querer procurar novos caminhos, não ler, às vezes, um livro, não aprender coisas novas, não ouvir um cara que já tem sucesso no seu mercado, no seu nicho, na sua atuação,
Aí, cara, desculpa a palavra, mas é burrice isso. Com certeza. Porque o cara vai olhar na sua vida e vai querer procurar uma desculpa pra ele justificar o não sucesso dele. Exatamente. Aí eu encaixo aqui, cara, a próxima pergunta mesmo. Não, isso aí que você falou, igual a gente tava conversando ainda agora ali, né, sobre vida, sobre liberdade e tudo. Foi a segunda parte que você me falou. Então, com ele não tendo dinheiro, não tendo uma equipe, não tendo processo, porque ele não entende isso. Foi ensinado o quê? O pintor foi ensinado a lixar massa, a pintar, foi ensinado a recuperar, a lanternar. Então, isso que ele foi ensinado. Ele não foi ensinado a gerir dinheiro, ele não foi ensinado sobre gestão. Aí onde eu digo que traz um padrão. Por isso que no oficinar é QP mais C mais M. É método, tá? Quebra de padrão e constância. Por isso que a gente usa essa sigla lá. E o que acontece na vida pessoal do cara? Ele acaba não tendo uma qualidade de vida pra sair realmente comer onde quiser, pra ele de fato viajar na hora que... Aí sabe o que acontece? Aí fala que vida de pintor é isso, que só o médico pode ter, que só o advogado que fala. Por quê? Antecederam de estudo. Tá tudo perdido? Claro que não. Tem o Idney aqui, ó. Tem plataforma, tem os conteúdos, tem a escola, tem eu, tem outras pessoas também que já tá disponível. Agora o desafio, Idney, é hoje esse profissional que tá lá agarrado no operacional fazer com que ele queira estudar. Mas é prioridade, mano. É prioridade. Se o cara entende isso, esse contexto, e ele coloca na cabeça dele que isso virou uma prioridade da minha vida, cara, até aqui não dá mais. Porra, tô fudido aqui, tô trabalhando pra caramba, não tô vendo dinheiro, eu tô me lascando aqui, o risco que você assume na sua empresa é muito grande pra você não tomar uma decisão. Então eu falo pra galera que, cara, uma má decisão é melhor do que uma indecisão. Uma indecisão. O cara indeciso é uma bosta esse cara, velho. O cara não faz nada, ele fica travado na vida. Ele tá sempre com o mesmo compressor, com a mesma pistola, tá mesmo ali, os mesmos clientes, que enche o saco dele, que trabalha pra ele, mas ele não quer se abrir numa oportunidade de se aproximar de um cara que já tem sucesso em alguma área. Cara, então eu acho que isso aí às vezes é uma burrice tamanha se o cara não tiver uma maturidade pra tomar uma decisão. E o que é pior, Whitney? Quando não tinha como ele ver isso, ok. Ele não via. Ele não via. Porque eu consigo entender também que às vezes o pintor ele tá numa região onde nenhuma oficina é sucedida também. Às vezes é o cara que tá trabalhando lá com baldinho há tanto tempo. Então, aonde ele aprendeu também, ele fala, quer saber? A vida de oficina é essa. Aí quando ele vê um Wilson, sabe, tendo a vida que tem, com oficina e tudo, família, onde mora e tal, essas coisas, né? Aí sabe o que ele... Aí ele tem uma outra coisa que vem e sabota ele. Aí ele pensa assim, isso é impossível pra mim. Ele acaba, sabe, uma coisa que vai e fala assim, não, pintura não dá isso. Aí, detalhe, provavelmente tu já viu isso aqui. Quer saber? A WF é assim porque ele é influente. É porque tem 60, 70 mil seguidores. Cara, a internet, provavelmente pro Whitney também, ela só vem mostrar quem somos. Independente da internet ou não, a nossa empresa era do tamanho que... É lógico, propaga, acelera. Mas o momento ou outro poderia ser com 3 anos ou com 7 anos, a Wilson ia ser do tamanho que é. A WF também. Então, se você já tem a crença que, cara, eu tô vendo aquele dono de oficina desse tamanho, mas isso é impossível pra mim. Aí as crenças que tem das pessoas que não têm sucesso dentro da oficina de pintura automotiva. Só tem uma oficina de pintura automotiva quem tem dinheiro, quem herdou uma herança, quem tem sociedade com alguém rico, quem pega empréstimo grande no banco. Essas são as crenças, tá? Wilson, e aproveitando, eu acho que para complementar essa sua resposta, por que você acredita que a maioria das oficinas não tem sucesso como empresa? É uma oficina, mas não tem sucesso como empresa. É o seguinte, tem muita gente que não entende, dono da oficina é o seguinte, porque às vezes eu tô falando na comunicação lá pros artistas, eu falo no Instagram, você fala, tua oficina, e tem gente que fala assim, pô, Wilson, sua oficina é feio pra caramba o nome, vamos falar empresa. Olha só, empresa, tá? A oficina é o nosso ofício, somos empresários, aonde a oficina é o nosso ofício, tá? E respondendo essa tua pergunta, por quê? É porque o dono da oficina, ele não encara, não leva a oficina dele como uma empresa. É o cara que fala assim, é assim mesmo. Eu lixo com água, com baldinho, molho o meu chão todo, meu cliente tem que entender que é oficina. Tem gente que pensa assim, ele quer que o cliente entenda que aquilo é oficina. O cara vem lá de dentro da cabine, ou sei lá do fundo da oficina, que alguém fala, tem cliente lá na frente. Aí ele vem lá com a máscara no pescoço, ele vem com a mão suja de tinta, cheirando a solvente, cheirando a tinta, a prime com a mão. Aí ele quer que o cliente dele entenda que ele é assim, que a oficina é assim. Ou seja, não, é um cara que de fato tem uma oficina, não é uma empresa. Então assim, a dificuldade aí é quando o dono ele não se enxerga um empresário. Eu vou falar pra você mesmo,
Eu mesmo, eu demorei a colocar uma roupa dessa assim pra ficar na minha oficina. Eu tinha umas crenças bem carregadas. Eu tinha falado assim, cara, pra quê? O cliente, ele quer ver eu trabalhando. Não é. O cliente não se conecta com o pintor. O cliente, ele se conecta com o dono do negócio. O cliente, ele se conecta com alguém que tá ali, ó, à mesma altura de linguagem visual, corporal, juntamente pra falar junto com ele. E tem gente que da oficina que não entende isso. Às vezes, uma pequena mudança aí dessa que você falou já aumenta a geração de valor do cara dentro do negócio, né? Porque ele entende processo. Vamos supor, às vezes o cara cobra, não sei o valor, mas vamos supor que o cara cobra aqui para pintar um para-choque, uma peça ali. Se ele, às vezes, mudar o personagem dele na hora de atender o cliente, em vez dele ser o pintor e ele começar a ser o gestor, aqueles R$500 pula para 700. Com certeza. Porque o tempo de qualidade que ele dedicou àquele cliente naquele momento de apresentar as soluções que ele tem, mostrar um pouquinho da oficina, oferecer um cafezinho pro cara, exatamente. Criar um ambiente. Gera valor. Gera valor. Gera. E o que eu faço? A minha estratégia é o seguinte: todo tempo eu tô com essa roupa? Não. Mas essa aqui, Whitney, é uma roupa que eu vou dia de segunda e terça. Porque meus clientes dos anúncios estão agendados para segunda e terça. Então vai ser o dia que eu vou. Não tem jeito, né? Eu aprendi o seguinte com o Paulo Vieira, o seguinte: quando o cliente ele chega na tua empresa, a primeira coisa que ele olha é pro teu sapato. Tá tudo ok com o sapato e tal, sabe? E faz sentido. Então, dia de segunda e terça é o dia que eu sei que eu vou ter contato com os clientes, principalmente os novos clientes, que ele precisa me ver como uma linguagem visual, que aí a precificação muda. É diferente de eu estar com uma roupa nada contra você estar com a roupa da tua empresa, uma camisa lá lisa e tal. Mas quando o cliente ele te chega e vê que você está cuidadosamente alinhado para você, ele vai te ouvir, né? Então tem uma frase que diz assim, ó, vista-se bem não para você ser visto, mas para você ser ouvido. Aí quando você fala o valor pro cliente, ele não discute, ele se sente até desconfortável, sabe? Dependendo que ele do sabe ambiente, que alguém... né? Porque tua roupa ela vai te dar autoridade, propriedade, e ele entende processo. Eu não tô sendo atendido aqui pelo pintor, eu não tô sendo atendido aqui pelo lavador, eu tô sendo atendido pelo dono do negócio, que entende da parada, saca? Caramba. Ô Wilson, e pensa assim, o que você julga hoje, você analisando, você conhece o mercado já há muito tempo, né, cara? Você tá mais de 20 anos nesse mercado de oficina, que se o cara não deixar de fazer, pensa assim, pô, esse maluco aí tá trabalhando lá, se ele não deixar de fazer isso, ele não vai conseguir progredir e ter sucesso na oficina dele. Cara, é aquela coisa que eu e você a gente conhece, é a síndrome do operacional. Se ele não deixar de meter a mão, se ele não deixar o operacional, Whitney, ele não vai pra frente, ele não vai. Ele vai chegar naquele platô ali sozinho, cara. Eu lembro que eu conseguia faturar no máximo 5, 7 mil, no máximo, sozinho. E você não consegue ir muito além mesmo, porque você não tem como atender. Não Você não tem braço, Você não consegue fazer, você tem que entregar carro, buscar carro, atender cliente. Exatamente. Quando você para atender o cliente, tá parado a operação. Exatamente. E tem gente que às vezes me olha assim na internet e fala, pô, isso aí é impossível. Mas às vezes ele esquece que eu tenho 9 na equipe. Às vezes ele esquece que eu já tenho um processo que quando o meu cliente chega, eu atendo o cliente hoje, a gente aqui nesse encontro aqui desse podcast, eu ainda atendo o meu cliente, mas que depois que eu atendo o cliente que eu passei a precificação, já vai para a esteira do processo, que é a Isabel que vai, passa o orçamento, faz o checklist, depois tem o Rafael que já pega o carro, coloca na vaga, depois ele já distribui a tarefa para um operacional para fazer a preparação, tem outro que já pinta, tem outro que faz a tinta, outro que faz o polimento, outro que lava e aí entrega de novo. É esse processo, tá? Então, quando o cliente ele vê isso, ele vê valor. Se tem uma coisa que o cliente valoriza é quando ele entende processo dentro da tua empresa, tá? É igual você chega numa qualquer outra empresa onde é muito desenvolvida mesmo, você vai chegar numa concessionária. Por que concessionária é muito valorizado? Você não chega lá, você nem olha onde o teu carro vai ser feito. Você chega lá, tem uma recepção, que tem uma água, que tem alguém que te atende e que você vai passando de setor em setor. Por que o cliente paga na concessionária o serviço que eles cobram? Verdade. Porque ele entende todo um processo que tem ali. Ele nem vê onde o carro está sendo feito, Verdade, não vê nada. Não vê nada. Não vê. Mas por que ele paga? Processo. Então, duas coisas. Se o dono da oficina ele não entender que ele precisa sair do operacional para ele olhar de fora, né, as estratégias dele, para ele tomar de conta do ecossistema dele e para ele mostrar para o cliente dele processo dentro da empresa dele, não tem jeito. Ele não vai para frente. É bom você falar dessa parte do operacional, porque normalmente a gente que trabalha no ramo automotivo, a gente tem todo o interesse em ficar eterno operadores, né? Porque a gente acha que ninguém vai fazer igual nós. Exatamente. A gente tem essa mentalidade, acha que, porra, esse cara não vai fazer igual eu, e o cliente vai reclamar, pô, o cliente só vai voltar aqui se eu estiver fazendo o carro dele. Acontece essa questão, né? Mas o cara tem que entender que para ele ter empresa mesmo, ele se desenvolver, ele tem 3 áreas, né? Tem a operação, que é a base da pirâmide, tem a tática e o estratégico. Então, por exemplo, no começo esse cara tem que ser os 3. Exatamente. Como? Beleza, tu vai ter o operador, tem que ter uma parte do seu dia tem que ser para definir as tarefas, que é o tático.
tarefa da semana, agenda, organização, né? Como é que eu vou fazer isso? O cara tá sozinho, ou o cara tem um funcionário, ele tem que ser o tático também. O estratégico, esse cara tem que dedicar um período, mas só que eu aposto contigo, mano. Acho que 98% das oficinas e das estéticas no Brasil hoje não dedica tempo estratégico. Que é o quê? Cara, para onde vai esse mercado aqui? Qual é a tendência de mercado? Quais são os novos produtos que estão entrando? Eu vi que na oficina entrou linhas de retoque bem rápido agora, né? Sim. O cara consegue fazer isso aí. É a micropintura. Ele chegou na oficina ali e tal. Chegou. Tem muitos pintores que não quer fazer, às vezes, um retoque que não fica 100%. Porque acha que tem que entregar sempre a perfeição. Mas às vezes se o cliente dele querer algo rápido e não estiver tanto preocupado com a perfeição, esse cara então vai deixar de vender um serviço, ganhar um dinheiro rápido, e que às vezes é maior do que se pintar uma peça inteira, do que fazer algo que seja rápido ali pro cliente dele. Eu falo por mim na estética, chega o cliente lá querendo fazer um negócio, pô, não tem ninguém que faz isso aqui não, cara, só pra tampar essa coisinha ali e tal. Pô, cara, não vai ficar bom não, não tô preocupado com isso aí não. Eu não tenho tempo pra deixar esse carro parado. Né? Então, às vezes, as oficinas, eu vejo, mano, o que você acha? Que você acha que o profissional da oficina, ele é um pouco mais impeditivo, ele é um pouco mais turrão com as tecnologias e com as novidades que chegam no mercado, que se ele não absorver para o negócio dele, acaba que ele pode perder alguns clientes para outras pessoas que implementam isso. O que você acha dessa parte? Cara, sim, a gente vem da nossa... Tem gente que fala assim, cara, parece que a pintura automotiva escolheu as piores pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, né? Mas assim, o que você falou, turrão, o que eu acredito? Hoje eu descobri, lidando com pessoas, com alunos, com dono de oficina, é que na verdade o ID, né, que dá trabalho e gestão. Dá trabalho mesmo, tá? E as pessoas, elas não querem. Por que o dono da oficina quer ficar muito tempo no operacional? Porque ele já domina aquilo. Então a gestão dá trabalho. Dá trabalho gravar vídeo, dá trabalho mesmo treinar a pessoa, dá trabalho mesmo... fazer conta de precificação, dá trabalho anotar faturamento, receita, tudo isso dá trabalho. Aí o cara ele não quer ter esse trabalho mesmo, por quê? Porque ele já domina o operacional, aí ele quer fazer todo o tempo o operacional e achar que essa força bruta, tá? Essa força bruta do braço dele, da quantidade do tempo... Olha só, não se trata da quantidade que você trabalha de tempo, se trata do quanto você é produtivo. E quanto o dono da oficina tá no operacional, ele só tá ocupado, ele não tá produtivo. O dono da oficina, ele está sendo produtivo quando ele está tomando de conta de fato dos processos, das estratégias, treinando pessoa, fazendo marketing, tá? De olho na tendência dos mercados. Por isso que eu falo, eu recebo isso, infelizmente eu recebo no meu direct, eu nem posto isso. Abrem muitas oficinas no Brasil, tá? Mas fecha muito. A barreira de entrada é muito baixa, né? Exatamente. Mas o que é o argumento das pessoas quando fecha a oficina? Wilson, não tem mão de obra. Eles aprenderam a contar isso pro resto da vida. Não tem mão de obra, o cliente não valoriza o meu serviço, a concorrência está desleal, tá. Aí eu fico vendo o Widney, que é de Barra Mansa, olha o tamanho da empresa que ele tem. Eu tenho alunos também que tá por todo o Brasil mesmo, tá? Que quem pega o método aplica, tem resultado, monta equipe, tá, sabe? Mas aí o cara vai lá e fecha a oficina e é praxe dele colocar isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Que o que dificulta a vida dessas pessoas é porque gestão dá trabalho. Eles querem ficar no operacional mesmo porque já sabem fazer isso. Mas chegar de noite, fazer relatório de quanto entrou, quanto saiu. Cara, como é que eu faço pra melhorar? Como é que eu vendo mais? Meu ticket médio. Tem gente que nem sabe o que é ticket médio. Esse cara, ele tá um mês da quebra, né? Um mês ruim, eu falo assim, se a prefeitura mete uma obra na frente da oficina dele ali que impede de carro entrar, já era. Já era. Esse cara, ele não tem caixa, ele não sabe o que é lucratividade mesmo, ele não entende como que é o jogo mesmo de negócio, né? Exatamente. Tá? Cara, aproveitando essa parte assim, você quer complementar isso? Tá sempre ao mês de quebrar, por quê? Porque o dono da oficina, né? Eu tiro muito, eu falo muito assim no dono da oficina, porque o Id, pensa num cara que já errou. Por que eu falo isso? Porque eu já errei também. As mesmas coisas, eu costumo dizer, tá? Quando eu tô na minha mentoria lá na oficina da X, né? Que eu falei assim, cara, quando eu abrir a mentoria, eu vou ter um desafio maiores aqui, porque eu sei que vai vir outros donos de oficinas, que esses caras vão me trazer desafio maiores, diferente do meu curso, oficinar que eu tenho lá. Só que eu vejo que é a mesma coisa que eu errei. Então eu falo assim, cara, não tem um problema que as pessoas me trazem sobre a oficina de pintura automotiva que eu já não tenho errado e consertado. Tá? Então, assim, é muito óbvio hoje pra mim os desafios que as pessoas têm, né, para eu poder ajeitar. E o que é o dono da oficina? Ele tem uma coisa com ele que ele quer fazer assim, ó, ele quer trabalhar, pegar o dinheiro e ao mesmo tempo, sem plano, investir.
O cara da oficina é muito vaidoso. Ele é vaidoso demais, tá? A estética também tem umas tentações danadas nessa, né? Eu sei. Aí o que acontece? O cara, ele trabalhou um pouquinho, pagou ali as contas que tem, ele já quer comprar uma politriz da última geração, ele já quer comprar uma outra pistola, ele não faz um planejamento para ele poder investir na hora certa, tá? Então isso daqui dificulta muito, mas aí a gente entra para finanças, entra para gestão do negócio. Ô Wilson, e como para você assim, né, vamos falar do Wilson pessoa, qual que foi para você a virada de chave mesmo que fez você sair daquela oficina que capengava ali para criar realmente um negócio lucrativo? Eu fui na sua oficina, tive o prazer de conhecer mesmo o ambiente, a estrutura, como que é mesmo lá, fiquei encantado naquele dia que eu fui lá, nunca tinha visto o laboratório mesmo assim, mexendo na tinta, dessa maneira pra caramba. Qual que foi a virada de chave para você sair disso e construir realmente um negócio de sucesso e lucrativo? Whitney, eu vejo muita gente na internet, essa palavra, né, muita gente conhece, virada de chave. Virada de chave, qual foi? Tem gente que resume essa virada de chave em alguma decisão, em algum momento, em alguma forma. Só que hoje o que fica claro pra mim, o que é virada de chave, tá? A virada de chave mesmo, ela deu-se pra mim, Luiz, quando eu tomei a decisão que eu disse chega. Eu lembro quando eu tava lá numa oficina minha, bem no início mesmo, lá da WF lá, todo mundo tem um momento do chega. Eu já tava cansado de ter que trabalhar até a tarde da noite, trabalhar final de semana, de sofrer com pessoas, com falta de pessoas na equipe. Eu falei, chega. Por que eu disse chega? Porque eu olhava outras oficinas e eu falava assim, ó, outras oficinas sucedidas, e eu falava assim, ó, tem alguma coisa que esse dono dessa oficina sabe fazer que eu não sei. Não é possível. Não é só ele que é filho de Deus, eu sou sobrinho. Não é possível. Tem alguma coisa. E eu olhava nisso. E ao contrário do que muitos donos de oficina acham que, para ter uma oficina sucedida, lucrativa, você tem que estar na capital, você tem que ter dinheiro. Nada disso. Eu fui atrás disso. E eu vi que era o comportamento das pessoas. Então só teve um momento dessa virada de chave que eu falei assim, ó, chega, agora eu vou me comportar como um dono de uma oficina, como um empresário. Isso foi. Só que a virada de chave não foi eu simplesmente chegar e falar assim, agora eu aprendi sobre marketing, agora eu aprendi sobre isso. Não, a virada de chave ela vem todo dia que eu tomo uma decisão de eu crescer a minha oficina, de como eu melhorar, de como eu vender melhor para o meu cliente, de como eu usar o marketing, de como eu aprender sobre estratégia de vendas. A virada de chave, para mim, ela vem todo santo dia, tá? Teve um dia, lógico, que eu tomei a decisão de não ter mais os mesmos resultados. Foi buscar acompanhamento, ajuda mesmo com pessoas, né, que tinham esse conteúdo do segmento para poder me ajudar. Tá? Então, assim... Nessa parte, quando você começou a ter essa virada de chave, entendeu? Vamos supor, porque eu me identifico bastante, porque eu também, durante muito tempo, trabalhei, o meu patrão de oficina, até hoje tem a oficina deles lá, cara... Continua do mesmo jeito de quando eu tinha. Isso é cultural. Cara, também. Mesmo problema. Era os dois sócios e um arrumava briga com o outro, arrumava encrenca com o outro lá, mas trabalhavam junto, que um era lanterneiro e o outro era pintor. Então era uma parceria. E eu vejo que não cresceram, cara. Carros são os mesmos porte, não sobe muito, não acende financeiramente. Sim, a pessoa não tem aquele sucesso ali, não consegue. Consegue ter um dinheirinho ali? Consegue, mas não consegue realmente acender financeiramente. Essa virada de chave, você também acredita que foi quando o Wilson decidiu realmente focar em coisas que às vezes para ele era difícil, mas que ele, cara, precisa aprender disso aqui, porque se eu não fizer isso aqui, aquilo ali não vai andar. Se eu, por exemplo, se eu não aprender a gerir meu negócio, o dinheiro não sobra, porque eu não sei gerir dinheiro. Exatamente. E tem uma frase que você falou para mim que eu não esqueço mais ela. O dinheiro que ele não tem nome, ele some, né? Exatamente. E como é que você hoje olha para esses caras aqui que estão com a gente? Imagina assim, a sua virada de chave foi essa. O que eles precisam fazer para ter a virada de chave deles? Qual que é a decisão que eles têm que tomar hoje para fazer aquilo ali também? Cara, larga isso daí. Se você não fizer isso aqui, você vai continuar trabalhando esse ciclo aí, ó. Tem o ciclo vicioso e o virtuoso, né? O vicioso é que o cara tá sempre ali. O virtuoso é que ele acende. O que esse cara precisa fazer para ele ter esse ciclo na vida dele? Whitney, pra mim o que fica bem claro mesmo, assim como aconteceu comigo e com a vida dos meus alunos também, é que sozinho você não vai. Sozinho você não tem essa virada de chave, sozinho, sem um acompanhamento, você não consegue. E eu costumo dizer, Whitney, para os meus alunos o seguinte, né, para as pessoas do Instagram, você, Whitney, não nasceu sabendo ter uma estética automotiva lucrativa. Sim. Eu não nasci sabendo ter uma oficina de pintura automotiva lucrativa. Isso foi aprendido. Isso foi competência adquirida. Tá? Então, é humanamente impossível ele querer ter um resultado daqui a 1, 2 anos, ele continuando fazendo as mesmas coisas agora. Verdade.
E se você não sabe fazer, criatura, você tem que procurar ajuda com quem tem o como, que é uma outra pergunta que as pessoas fazem, né? Errada, assim, ó. Como que eu faço para ter a minha estética, né, valorizada pelo meu cliente, o meu serviço? Como que eu faço para ter a minha oficina cheia de carros e tal? Não é o como, é quem. Ó, inverte essa pergunta na tua vida, ó. Ao invés de você perguntar como eu faço para ter uma agenda cheia, por exemplo, fala assim, ó, quem vai me ensinar a lotar a minha agenda de serviço? Porque o quem tem o como. A pessoa que tem o quem, ela vai ter o como te entregar isso, entendeu? Verdade. Então, é isso. Pra você ter essa mudança, entenda que sozinho você não vai. Acontece, mano, que a galera, às vezes, ela tem uma visão limitada sobre esse tipo de investimento. Eu vou te dar um exemplo. Na minha empresa, eu investi R$26 mil numa consultoria. Investi R$26 mil numa consultoria que me trouxe o quem e o como. Por exemplo, eu precisava implementar processo operacional padrão na minha empresa. Cara, eu não sabia fazer isso. Se eu fosse escrever um por um ali, cara, não ia ficar bom. Eu precisava implementar cultura organizacional na empresa. Missão, visão e valores. Porque eu quero construir, eu quero crescer mais. Eu preciso, formar lideranças. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso criar uma estrutura de cargos e carreiras. Porque eu quero que o cara daqui saiba que ele pode ir aqui, pra lá, pra... Então, veio quem e veio como. Só que isso me custou um valor. Teve um investimento. Acontece que às vezes você tá aí desse lado, você não quer investir. Se você não investe no seu próprio negócio, ninguém vai investir por você. Aí como é que cresce? Impossível. Não tem como crescer sem investimento, mano. Porque o que é a conta das pessoas? Por exemplo, você, já que ele falou aqui agora de 26K, a última mentoria que eu paguei 30K. A gente tava falando lá fora, né? Sim. 30 mil. Para um dono de oficina comum, isso é um absurdo. Pagar 30 mil para assistir, para ver isso aí, eu já faço isso há 20 anos. 20 anos como os patrões do William. Tá lá do mesmo tamanho. Tá lá. Eu também era pra estar assim também. Se eu tivesse essa mentalidade de que, eu faço isso aqui há 10 anos e nunca deu errado, então eu não teria o resultado que eu tenho hoje, tá? Então o que acontece? As pessoas, elas começam a pensar no que elas vão gastar e não pensam no que vão ter de retorno. Verdade. A conta das pessoas é assim. Depois, né, falando dessa virada de chave, quando eu entendi que eu precisava era investir em mim. A tua oficina, ela é reflexo de você, do que você investe em você. Então, Whitney, quando eu entendi, eu falei assim, cara, ao invés de ficar preso aqui em pagar um curso R$1.000, R$1.500, R$2.000, eu comecei a pensar assim, cara, o que isso aqui vai me trazer de retorno? Eu vou estudar sobre estratégia de vendas. O que isso aqui vai me trazer de retorno? Eu vou estudar sobre marketing, posicionamento da marca. Verdade. Né? E as pessoas, elas têm que tirar isso da cabeça. Não faça, não olhe mais para o que você vai gastar. Olhe primeiro para o que vai te trazer de retorno, aí sim. Depois você bota na ponta do lápis, saber se é o seu teu momento, se você pode investir naquele momento, tá? Mas enquanto você não inverter essa ordem de, me custa 1.500, aí você apaga o que vai te trazer de retorno. Porque, na verdade, não é um custo, né? É um investimento. Exatamente. Se o cara pensar assim, se eu coloco 1.000 e volta 10.000, caramba, que ROI bom esse daí, né? O retorno sobre investimento, botei voltou 9 vezes mais, beleza. Agora, se você põe, sei lá, 10.000, e esses 10.000 tem potencial para te gerar dinheiro a vida inteira. 20.000 que tem potencial para te gerar dinheiro a vida inteira. Cara, é um investimento, só um burro que não faria isso. Com certeza. Né? Vamos dizer assim, né? Nessa lógica de conceito, a galera tem que entender o seguinte, se você não investe no seu próprio negócio, ninguém vai investir por você. Ninguém. Então, existe custo, que é realmente algo que você tem que ter ali, mas tem o investimento. O que você coloca e você investe e tem retorno financeiro, é onde você tem que gastar a sua energia, né? Em cima dessa linha. Exatamente. E assim, cara, eu hoje, Whitney, eu costumo dizer, eu falo mesmo, hoje eu sou um viciado em aprender. Eu amo aprender. Porque toda vez que eu aprendo algo novo, quem é que sofre as consequências do benefício? A minha oficina. Verdade. A minha oficina, que eu aprendo uma estratégia nova, um posicionamento do mercado, eu aprendo sobre a tendência do mercado, eu tô de olho, eu atendo melhor o meu cliente, o que ele quer, e aí a gente vende mais, e é lógico. Consequência disso, dinheiro no bolso. Wilson, e hoje a gente tá falando de online, assim, como eu te falei, também sou um cara que produz bastante online, questão de custo e tudo mais, e você também é essa pessoa. Você acha que hoje, de verdade, o cara consegue aprender online, ele tem uma capacidade de aprender online, se desenvolver e implementar isso que ele aprende online na oficina dele, seja prático ou seja estratégico mesmo, uma visão sua na oficina dele? Então, sim. A resposta é sim. E o porquê? Ainda é muito forte essa crença dos donos de oficina querer só mão na massa. Eles quererem irem para um evento onde é só mão na massa. Mas a pessoa que ela tem a crença de que
eu preciso ir ver para crer, eu preciso estar no evento presencial para eu ver aquilo. Cara, se ele é disfuncional em muita coisa ainda. Hoje, eu e o Whitney, eu duvido, sem combinado, sem nada. Whitney, você compraria um curso de 10 mil reais para você assistir no conforto do teu lar, ou se esse curso fosse, sei lá no Amazonas? O que você precisaria fazer? Online, sem dúvida. É claro, é lógico, entendeu? E ainda o dono de oficina, ele ainda tem aquela crença ainda de que, cara, isso aí não vai funcionar porque é online. Isso aqui não vai funcionar porque... E a vida... aí eu já meço até também o nível de consciência do dono da oficina. Quando o dono da oficina, ele chega pra mim assim e fala assim, cara, se esse curso fosse... Eu tenho uma oficina A, por exemplo, que é um curso de gestão. Se fosse presencial, eu pagaria até mais. O problema não tá no dinheiro. Eu pagaria até mais. Olha só o que ele faz. Eu falei, mas cara, qual a tua objeção? Ah, não, eu gosto de ver, eu gosto de... Cara, você tá retardando o seu crescimento, tá? E a gente, né, a gente tem infoprodutos, cursos, essas coisas, a gente, depois que a pessoa entra, a pessoa fala, caramba, por que eu não entrei logo? Sempre tem essa visão, entendeu? Que ela tem, né? Então, assim, sobre aprender online, hoje, quando eu vejo que a pessoa tem objeção de não querer aprender online, já dá pra tirar o nível de consciência da pessoa que, tipo, ela ainda tá ainda áspera, ela ainda não entendeu que o mundo é da informática e da tecnologia, que a forma de aprendizagem hoje é online. Daqui a pouco eu acredito, futuramente, escola, prédio, essas coisas, tudo, né, estrutura escolar, tá tudo... O que a pessoa tem que entender em cima dessa linha? O online hoje, ele veio para ficar, não vai ter como você brigar mais com ele. E a forma de aprender hoje, ela depende muito mais de quem está recebendo a informação do que quem está dando a informação. Com certeza. Que a informação ela foi passada. Então você tem que absorver. E eu brinco com a galera que a execução é a mãe de todas as habilidades. Pô, você tem que aprender, você tem que executar aquilo aí, não tem como. Se você só ficar só naquela hipóteses ali, você não vai aprender. Agora, por exemplo, um curso seu, que a pessoa vai ter todo o conteúdo estratégico para ela implementar. Cara, é só ela botar a mão na massa e fazer. E o legal do online, até um ponto bom para vocês, é que no online você pode rever, cara. Imagina numa formação presencial que você pega aquilo ali, você tem que anotar no caderninho, porque o cara te deu o conteúdo. Ele te deu o conteúdo dele naquele dia. Se você não pegou, aí o problema é seu. Agora no online, tá todo aquele conteúdo organizado, estruturado, e o cara pode parar, pode dar pausa, pode rever, pode sentar, pode anotar, pode trocar ideia com os alunos do grupo. Cara, é uma riqueza do grupo, ainda tem um suporte também, entendeu? No presencial, eu faço, eu construo, eu também promovo evento presencial. Mas aí eu gosto muito de medir nível de consciência. Quando a pessoa ela acredita que só vai aprender no presencial, o nível de consciência dela para aprendizado é diferente. É diferente do cara que fala assim, porque eu tenho um aluno que ele vai tanto no presencial como ele vai no online e vice-versa. Às vezes ele tá no online e ele fala, pronto, agora eu quero ver. Até porque o Whitney, o conteúdo ele é diferente. A gente entrega todo o método dentro do curso, mas quando a gente vai pro presencial, a gente está gerando a gente está gerando ambiente, a gente está gerando calor humano ali, tá trocando network. Aqui, eu e o Whitney, a primeira vez que a gente se viu foi num evento presencial. Verdade. Evento presencial. O network que você faz num evento presencial, é lógico que é muito válido. Só que a minha mentalidade, da do Whitney, cara, online a gente aprende como hoje, a minha audiência sabe, todo final de semana de manhã eu posto, né? Poderia estar vindo de uma balada, não sei o quê. A minha rotina de estudar é de manhã. Eu sempre fui muito bom para estudar. Quando não é sábado, é domingo. Domingo eu acordo já às 6 horas da manhã, que eu acordo todo dia às 6 horas. Eu já ligo já meu notebook, vou consumir o que eu tô ali, é curso online, é mentoria. Essa é a minha rotina de estudar. E é online. Mano, você falou... Pode concluir isso. E eu dou graças a Deus por ter online. Já pensou se eu precisasse estar aí todo dia de noite indo para um curso técnico, para alguma coisa? Às vezes poderia ser aqui no Rio, poderia ser em São Paulo, poderia ser... Porque antes a gente precisava fazer isso, né? Verdade. Não, agora eu tenho o conforto do meu lar para eu assistir da minha casa a hora que eu quiser, pra gente poder estar aplicando os métodos. Mano, você falou bem dessa parada da mentalidade aí, acho que uma coisa que você tem isso muito bem no seu DNA, né? Eu acho que isso que mudou muito o seu negócio, essa questão da mentalidade. Wilson, outra coisa também que acontece muito no mercado é você ver oficinas que ficam paradas no tempo, né? O que você diria para essas oficinas que realmente parou no tempo, não evolui? Você olha, você às vezes passa em frente ali, você fica até um pouco... Eu fico triste, sabe? Que eu vejo potencial, mas a pessoa parou no tempo. O que você diria aí para essa galera? Whitney, isso aconteceu comigo também, assim como com a maioria dos donos de oficina. Isso é um padrão que o dono da oficina traz com os mais antigos que eles aprenderam. O cara, ele aprendeu lá mesmo, a lixar com água. Então ele vai lixar a vida toda com água. O cara, ele aprendeu a precificar o custo, o preço da peça, tá? Meus alunos sabem exatamente do que eu tô falando aqui agora. Mas resumindo tudo,
as pessoas elas só vão repetindo padrões. E eu costumo dizer o seguinte, existe o padrão do sucesso e existe o padrão do fracasso. Para qualquer negócio, tá? Então, assim, como é que é um dono da oficina que ele não avança? É porque ele vem repetindo a mesma coisa que ele aprendeu com o seu João lá de trás, que o seu João não sabia nada de pós-venda, que o seu João não sabia nada sobre o poder da manutenção, o seu João ele não sabia de nada do encantamento do cliente, ele não sabia de nada disso. Então, o dono da oficina ele vem cada vez repetindo isso dia após dia. Então, ele fica parado no tempo. E o pior de tudo é a crença que ele tem de rejeitar o novo, né? Ele tende a rejeitar o novo porque ele tem medo da mudança. Se tem uma coisa que mantém o dono da oficina no mesmo nível por determinado tempo, ele tem medo da mudança. Se você prestar atenção, as pessoas elas têm medo de mudar. Porque mudar aí encaixa aquela parte que a gente fala, vai doer nele. Verdade. Ele vai ter que se mexer, ele vai ter que, às vezes, sair daquela estrutura. Às vezes ele vai ter que dizer não pro cliente, demitir cliente que não paga a precificação dele mesmo. É funcionário que manda na empresa, porque tem dono de oficina que é liderado, ele não é líder. Verdade. Ele é liderado. Então, assim, é uma série de coisas que ele olha assim e fala assim, cara, se eu for mexer nisso aqui vai me dar muito trabalho. Se eu for mexer nisso daqui, não. Aí o cara, ele continua nessa vida, mas por trás, dentro dele, por dentro mesmo dele, ele sabe que ele é infeliz. Entendi. Ele gostaria de ter os resultados que ele tem, que ele quisesse, no caso, tá? Então, assim, nada mais é do que repetição de padrão. Ele fica numa zona de conforto pra ele ali, né? Exatamente. Assim, na rotatória da vida ali, de sucesso ali, todo tempo. Eu costumo falar que existe aquela... Isso aí tem até estudo, se eu não me engano, que fala que o cara tem a zona de conforto que, cara, a população no Brasil inteiro tá nessa aí. Tá confortável, o cara que trabalha, tem hora pra cumprir e tal. Beleza, zona de conforto. Depois vem a zona do medo. Tem a zona de conforto, tem a zona do medo. A zona do medo é onde o cara se sente inseguro. Por quê? Pra ele sair do conforto, que o cara não tem responsabilidade, já faz o que tá acostumado. A zona do medo é o cara começa a procurar novos caminhos. Quando ele procura novos caminhos, ele vai pra uma nova zona, que é a zona de conhecimento. É aí que ele começa a conhecer pessoas como você. Porque se ele ficar só confortável, ele não sai dali, pô. Aí quando ele encontra você... Ele começa a adquirir, ele sai, aí, porra, fica com medo, né? Caraca, mas esse cara faz sentido. O cara tá falando aí faz sentido. Mas, porra, vou deixar isso aqui, vou fazer aquilo ali. Não, aí ele se abre. Aí ele pula pro conhecimento. Que ele começa a extrair o que você tá passando pra ele. Caraca, mano, fazia sentido mesmo? Porra, fiquei a vida inteira me fudendo aqui. Esse cara tem tudo que eu precisava ali. Aí ele vai pra uma quarta zona, que é a zona de crescimento. Aí esse cara começa a crescer e ascender. Às vezes esse cara ficou 10 anos parado na zona de conforto. Se ele passar rápido do medo, ele chegar no conhecimento e ele começa a crescer, isso é exponencial. Porque às vezes em um ano ele tem resultado que ele teria em 10. Exatamente. Mas ele tem que fazer isso, cara. Eu falo isso de coração, se você é uma pessoa que tá parado, às vezes você olha pessoas como eu, como o Wilson, que tá do outro lado da internet, e você não queira, tá no seu conforto aí, e você sabe que você pode mais, você tem que se aproximar. Porque senão você não tem conhecimento, senão ele não cresce. Com certeza, com certeza. Então, isso, infelizmente, vem... Também, infelizmente, a gente usa muita palavra mais cultural, que o dono da oficina, que se ele não tomar uma atitude, tá? E entender que, Whitney, oficina, ela é só um negócio como qualquer outro, que precisa da mesma dedicação, das mesmas competências de negócio, e fala em termos de administração do negócio. Uhum. E tem dono de oficina que fala assim, não, se eu tivesse uma sorveteria, seria melhor. Porque tem pessoas que chegam e falam assim pra mim, Wilson, eu cansei de oficina, eu vou migrar para um outro negócio. Tá bom, então, o que tu vai fazer? O que esse outro negócio vai exigir de você menos que a oficina exige? Verdade. Se tu não tem sucesso com a oficina de pintura, o que te faz acreditar que tu vai ter com, sei lá, uma carpintaria, um açougue? Todo negócio exige uma gestão, todo negócio exige de tuas competências, todo negócio. E foi isso que eu entendi. Eu era técnico de radiologia, sou formado em segurança do trabalho e em outras coisas também. Nada contra as profissões, não fez sentido pra mim. E depois eu falei, gente, é o mesmo trabalho pra tudo, pra outras coisas, né? Assim, tive pequenas parcerias que eu também tive que fazer também com loja de toldo, né? Eu nunca contei isso, mas uma vez eu fiz uma parceria com a loja de toldo. Aí quando eu cheguei lá, tinha que fazer relatório, tinha que pegar a captação de cliente, tinha que pegar... Eu falei, gente, a oficina é a mesma coisa, então por que eu não vou fazer o que eu gosto, que é só aprender aquilo? Porque as pessoas, elas acreditam assim, a oficina que é complicado, é a oficina de pintura que é ruim, que não tem mão de obra. Cara, qual é o negócio? Se você não tem resultado com oficina, o que te faz acreditar que você vai ter resultado com outra coisa? Verdade. É igual, eu tenho um aluno na mentoria oficina da X, né?
que ele falou assim, Wilson, eu vou entrar na mentoria. Ele foi pra Orlando, né? Foi pra Orlando. Então, quando eu fiz a entrevista com ele, eu falei assim, mas vem cá, você vai do Brasil pra Orlando por quê? Não, cara, porque lá paga mais, não sei o quê. Eu falei, mas a tua oficina aqui, cara, não deu certo, é muita gente ruim, que não sei o quê, um monte de obra. Aí eu fiquei pensando, num país como o Brasil, que a gente tá livre praticamente, pra você usar a internet, você não tem, você entende? Você pode fazer o que você quiser, praticamente. Aí eu perguntei pra ele, cara, o que se te faz acreditar que você vai ter resultado lá fora, que é totalmente desconhecido, do que aqui? Verdade. Aí eu botei uma pulga atrás da orelha dele, né? Falei, lá é limitado, lá tem outras diretrizes e tudo. Ele ficou pensando. E eu não deixei ele entrar na mentoria. Eu falei, sabe por causa de quê? Eu não vou te dar resultado lá. Não vou. Não é pelos meus métodos, é porque você não tá no problema, não tá na tua oficina aqui ou lá. Quer dizer, não tá aqui. É porque você não tá fazendo o que você precisa fazer aqui. Aí é uma historinha que a pessoa conta. Verdade. Você entende? É porque é muito fácil a pessoa sempre culpar o outro, né? A pessoa, se eu for procurar na minha empresa problema no meu gestor, no meu gerente, sempre vai achar problema nessas pessoas, né? Daí não vai ter como você não achar. Mas acontece que eu sempre falo isso pra eles, cara, e qual é a solução disso aí? Quando o cara te traz um problema, tá, e aí? Qual é a solução? O que você pensou pra gente resolver isso aí? Porque senão você é um eterno apagador de incêndio, né? Dentro da empresa. E acaba que a galera não tem capacidade de lidar com pessoas. Porque no final das contas é tudo sobre pessoas. É tudo. Exatamente. O seu funcionário é uma pessoa, o teu cliente é uma pessoa, o cliente turrão é uma pessoa, o cliente maneiro é outra pessoa. Então isso daí vai. Exato. Ô Wilson, estamos chegando no fim aqui, né? Essa última pergunta para você passar para a galera aí. Acho que conseguiram extrair bastante conteúdo. Mas o que você tem a dizer para esses donos de oficina aí que tá passando dificuldade, que tá aí capengando, vem pensando em fechar, não sabe o que fazer? O que você tem a dizer para esses caras aí? Bom, o que eu digo, né? Igual eu falo para meus alunos é o seguinte: o resultado que você não tem é porque você ainda não sabe como ter esses resultados. Então, o que você está passando na tua oficina no momento que você está aí é porque você ainda não sabe como resolver isso. E entenda que você não nasceu sabendo isso e que quando você começou a tua oficina, te mostraram de uma forma totalmente diferente dos resultados que você quer hoje. A única solução que você tem isso é você entender o seguinte: você é um empresário, então você precisa se comportar como empresário. Se você quer ter os resultados de empresário, você precisa se comportar como empresário, se vestir, andar, se comunicar, vender, administrar como o empresário faz. E não mais você entender que você é um dono de uma oficina simplesmente. Quando você entender isso, aí sim, ó, aí sabe a virada de chave? Aí a chave vira porque você vai tomar decisões diferentes. E o mais importante, Widney, eu não estaria aqui se eu tentasse na minha jornada sozinho. Eu não teria WF se fosse sozinho. Aceite ajuda de pessoas. As pessoas, elas têm coisas prontas já, ó, moldadas para te entregar, só para você chegar e aplicar no teu negócio e você ir pro próximo nível. Verdade. Não vá sozinho, aceite ajuda. É que às vezes a galera ela quer fazer as coisas sozinha, mas ela não tem percepção que a sobrecarga para quem tá sozinho, até a Bíblia fala isso, né? Uhum. É bom que se fosse dois. Exatamente. Porque divide a carga, né? Então isso é uma coisa, até mesmo quem tá em casal, por exemplo, o cara ele quer ser o marido dentro da empresa, em vez dele pegar uma coisa que a esposa tem de bom e deixar ela fazer, porra, deixar ela trabalhar e fazer as coisas bem feitas lá, você fazer outras coisas, tem sinergia e continua crescendo. Uhum. Mas, cara, bate-papo hoje foi legal, hein? Nosso bate-papo aí, deu pra trazer. Massa demais. Acho que a galera conseguiu ter bastante conteúdo ali, né? Ah, foi bom. Ô Wilson, e as novidades que vem por aí? Quais são? O que você está preparando aí pra galera? Você é o cara de... Tem sempre coisa nova. O que você tem aí pra essa galera? Então, Widney, cara, agora que, né, eu abdiquei de estar de dentro da minha oficina, eu saí de dentro da minha oficina para atender esse chamado que é ajudar donos de oficinas, tá? Então vem muita coisa boa mesmo, tá? Não só os cursos, as plataformas online, eu tô indo visitar algumas oficinas também para sentir mesmo, sabe? Palpar mesmo as dificuldades dos meus colegas do ramo da pintura automotiva. E, cara, sempre promovendo, porque o meu objetivo é ligar, fazer uma ponte entre o conhecimento que eu tenho, né, que eu adquiri ao longo dessa jornada, ao meu aluno. Então, o que eu tenho de novidade de projeto aí, as pessoas vão saber. Mas o mais novo agora, é o Imersão Frazão, que vai acontecer agora, dia 22 e 23 de junho aqui, na cidade maravilhosa, na Barra da Tijuca, tá? Então, o Imersão Frazão, para você que é dono de oficina de pintura automotiva, que viu esse podcast aqui e já entendeu, se alguma sacada fez para você aqui sentido,
lá dentro elas vão estar muito mais profundas, tá? Que maneiro, 22, 23 de junho. 22, 23 de já junho. Coloca na agenda aí da galera aí, né? Esse daí que já tem alguma... O que vai falar sobre o que pra essa galera? Quer dar um spoilerzinho pra eles? Cara, bem olha rápido. só, eu vou te falar, você vai sair de lá com estratégias vai ser 2 dias, sábado e domingo. Segunda-feira você vai aplicar, que você aplicando estratégias que vai ser entregue lá por mim e outros especialistas também sobre desenvolvimento pessoal, marketing e vendas, tá? E também vai ter um casal lá falando sobre como trabalhar, conciliar o casamento com a vida profissional também, com a sociedade, tá? Então você que tá me vendo aqui, se trabalha com sua esposa na tua oficina, vai ter conteúdo assim também lá no Imersão Frazão também, tá? Então, cara, pra transformação vai ter. Transformação pra você dentro do Imersão Frazão também. E o Whitney, cara? Pô, muito obrigado, cara. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço aí. A gente tirou onda, cara. Foi massa bate-papo aí, demais. legal. Espero que a galera tenha gostado aí também. Vamos pra cima, né? Vambora, tá? Então,